É isso aí, galera. Começando mais uma edição do TricoCast. Eu aí, mais uma vez, Pica-Pau. Lívia Guzmão. Celso Daniel. E agora temos aí mais um integrante no time. É o Theo Queiroz, que vai cuidar da gente aqui nos bastidores. Sensacional. Theo aí. Veio já chegando, a cereja do bolo. E hoje, claro, nós temos a participação ilustre do ufólogo Marco Aurélio Leal, uma das maiores autoridades no caso Varginha. Se não a maior. Se não a maior, né? Imagina. E, claro, a gente, antes de começar esse cast, a gente tem que enfatizar que temos a parceria da Patek Broadcast, não é, Lívia? É isso aí. A Patek é um super estúdio que está agora aqui recebendo várias pessoas que querem apresentar seu próprio podcast. Então, para produzir, gravar, publicar, fazer um arraso na internet, vocês podem vir falar com o Pichoxó, certo? Exato. Entre em contato com ele no www.patek.com.br. Exatamente. Fala lá, ó, viu o programa lá da galera do TricoCast, eu tenho interesse aí, eu tenho ideia, fazer o conteúdo. E é isso aí, vai lá. Aqui ele vai fornecer toda a estrutura para você fazer a sua ideia e expor ela Show de bola. fisicamente. E aí, cara, o que nós vamos começar? Eu tenho muita coisa para falar, né, Marcão? Tanta coisa pra falar, meu. Esse caso é um caso incrível aí, o caso Varginha e outros casos da ufologia brasileira, né, mundial. Isso aí, o Varginha, caso Varginha, completou 25 anos em janeiro, não foi isso? Foi isso, dia 20 de janeiro, 25 anos do caso Varginha já. Como passou, tamo velho, hein? O chupacabra, olha o chupacabra. O chupacabra foi quase da mesma época também, né? foi 96 Varginha, 96 ainda o ataque, né? Começou os ataques em alguns lugares do chupacabras, daí em 97 foi o auge dos chupacabras no Brasil. Nossa, vários ataques no Brasil, né? Vários lugares do Brasil e acontecendo ataques ao mesmo tempo em vários estados, né? E também tivemos outros casos como Guarabira, a invasão de OVNIs em Guarabira, que foi reportado pela maioria dos, por 40% da população, se eu não me engano, até mais. Não era uma população ribeirinha? Não, esse Guarabira é lá da Paraíba, que foi pouco assim divulgado, né? Mas teve até um Fantástico que foi na época a repórter Beatriz Castro, que na época foi cobrir esse incidente que houve lá, porque o que aconteceu? Lá em Guarabira começou a aparecer um monte de OVNIs, né, objetos voadores não identificados em vários formatos, e aí, na época, né, não tinha comunicação de celulares, e é muito legal, muito louco, assim, que a galera se unia na praça, quem dava o aviso, dizendo que tinham OVNIs ali, estavam avistando, o pessoal ligava para a rádio, que era a Rádio Constelação, lá de Guarabira, e aí o pessoal falava ao vivo na rádio, aí todo mundo saía, que estava ali e observar os OVNIs, é incrível, assim. E foram registrados, inclusive, pelo cinegrafista do Fantástico. Tava o auge, assim, para quem não conhece, quiser lá procurar no YouTube, até no meu canal lá tem um que eu gravei com o pessoal lá, né, com esse pessoal lá de Guarabira. Como que é o canal? Fala o canal para a galera poder acessar. O meu canal é Marco Leal. E daí lá tem alguns vídeos, né, de ufologia que a gente faz pesquisa de campo, né, a gente gosta mais e todo o trabalho, assim, a maioria a gente está postando lá. E né? você também tem o fundador, né, um dos fundadores do GEPUS, Isso, né? do GEPUS também, o pessoal que é de Sorocaba e quiser entrar, fazer parte, né, lá do nosso grupo no Facebook, é o Ufologia GEPUS, né, que é Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba. Bacana. Quando que você começou com essa ideia de pesquisar sobre ufologia? Quando que pintou essa sua paixão, acredito eu, né? Então, eu acho que, assim, foi logo no início mesmo do caso Varginha, que deu aquele explosão no Fantástico, né, que foi as primeiras reportagens lá. E aí eu me lembro que era criança, tinha 11 anos na época, né? E fiquei abismado com o que estava se passando no Fantástico. E cresceu uma vontade muito grande naquele momento de querer estar lá em Varginha. Parecia que ia ser algo revelador, né? Tava a gente sempre esperando os próximos capítulos do Fantástico, então isso me chamou um pouco para ufologia. Aí depois, quando tinha já 16 anos, aí eu estava com mais 2 colegas voltando do partido de futebol, assim, né, molecada, e aí a gente viu um objeto triangular no céu, né?
Ele girava no próprio eixo, assim, e daí ele estava parado e sumiu muito rápido, sem fazer nenhum barulho. E aí que daí daí eu falei, putz, tem alguma coisa a mais, né? Aí eu lembro que eu comecei a pesquisar, na época, em biblioteca, era a revista UFO, que a gente comprava nas bancas, né? Outros livros, o Pica-Pau sabe que o Pica-Pau é um amante aí Nossa, eu gosto. Eu gosto pra do caramba. tema. E manja muito também, gosta, a gente Nossa, conversa nem chega bastante. perto, Marcão, pra caramba. Gosto Não, mas- muito, pra caralho. É. Tem umas literaturas sensacionais aí. Eu comecei com Eram os Deuses Astronautas, né? Sim. Aí depois você conhece os Icaraya Sitchin, É. 12º Planeta, o livro perdido de Enki, aí depois vem JJ Benítez. É, Enfim, só tem uns nossa, caras literatura foda, fera. Isso é uma literatura Então, foda. é engraçado que hoje, cara, com o celular, parece que não aparece tantas imagens mais, não tem tanta coisa como tinha. Por que será isso, cara? Será que eles Então. ganharam a fita? Pô, agora não dá Agora pra me se mostrar pegaram. tanto, É, entendeu? né? É verdade, nunca reparei Estranho, nisso, porque né? todo mundo tem uma câmera na mão, né? Seria fácil fotografar, filmar, qualquer coisa, né? Os caras tiram foto e filmam, imagina disso então. Mas a incidência de aparições de 2012 para cá aumentou drasticamente, assim, né, nos céus, né? Tem muitos avistamentos, De né? Mas avistamento. o que o Marcelão falou parece assim, é bem pertinente, porque na época, né, lá atrás, quando não tinha esses aparatos tecnológicos mais fáceis, né, com mais acesso, parecia que eles se apareciam mais ali, né? Tanto que houve vários outros casos, inclusive no final da década de 70, de 80, onde o contato era um pouco mais próximo. E o que a gente vê hoje, na verdade, é muito engano. A galera filma muito, por exemplo, Na década de 70 teve aqueles bolinhas. Umitas, né? Os Umitas, que apareceu até em Curitiba. ó. Isso. Aquelas naves que tinham um H, tipo um H, assim, que apareciam em vários lugares, né, meu? Sim. Um dos caras até chegou a entrar na nave, levar água para uns caras dentro da nave, mano. Essa questão da água também, que foi muito recorrente em alguns casos, né? Teve o carro, no caso do final de 1968, que foi um caso, putz, que eu gosto muito desse caso, que é o caso da Maria Sintra. É um caso que aconteceu na cidade de Lins, interior de São Paulo, né? Onde uma senhora que ela trabalhava na época num hospital, né? Que era um sanatório, na verdade eles tratavam de tuberculose, né, e deficiência, né, mental ali de certa forma. E daí aconteceu um ocorrido lá que ela reporta que quando era por volta de 5 horas da manhã ela estava dormindo, ela morava lá no sanatório, no hospital, e aí ela falou que acordou com um barulho como se fosse uma embreagem de um carro, né? E ela acordou e o quarto dela era no primeiro andar, ela olhou pela janela, não viu nada, né? E daí, de repente, ela escutou tocando na porta, lá embaixo, ela desceu para ver. Ela olhou assim da janela primeiro e falou, é uma moça. Desceu. Aí ela atendeu, né? E aí falou assim, pois não, porque geralmente, essa época, o pessoal às vezes chegava mesmo de madrugada para internação. Uhum. E aí ela falou, pois não, é internato, né? Daí disse que a moça não respondia, e ela estava com um traje bem diferente. Ela estava tipo com como se fosse uma touca, né? Um capuz assim, mas ela descreve como humana, sabe? Diz que era muito bonita, aparentando uns 35 anos, olhos assim verdes, muito bonito, diz que o rosto angelical de certa forma ali. E aí a moça não respondeu, né? Ela falou, internato? Não respondeu. E daí diz que ela portava uma caneca, né, e um jarro e uma caneca na mão. E como a dona Maria Cinta na época, né, pessoa assim muito boa, muito humilde, né? Falou assim, a senhora quer água? Era uma senhora de idade? Na época, ela não era tão de idade. Acho que ela tinha por volta ali de seus 50 e poucos anos, né? Não era de idade. E daí ela pegou e falou assim, você quer água? E levou a moça, né? A moça fez assim e levou a moça até ali o bebedouro. E aí ela foi tentando puxar papo com a moça enquanto ela enchia o frasco, né? E a moça, assim, olhando assim para frente, tinha uma porta, um portão, né? Na verdade, era uma porta com vidro que tinha os 2 carros, que era o do administrador do hospital e do médico plantonista. Eram 2 Fuscas. E ela ficou observando, disse que muito assim, os carros, né? E a Maria Cinta percebeu e falou, esses dois carros são aí, né? Do administrador e do médico e tal. E ela nada, né? E a moça fala nada. Aí, de repente, ela pegou, tirou assim, encheu no bebedouro, deu para a moça tomou um pouquinho, aí botou a mão no ombro dela e falou assim, embaúra, embaúra, embaúra.
Falou 3 vezes, ela pegou, né? E pegou assim, fez tipo uma saudação assim e saiu. Fez assim, né? E saiu por um outro lado da onde ela não tinha entrado. Ela entrou por um outro lado. Quando diz que a dona Maria Cinta percebeu que ela fala que foi assim, a moça saiu pelos arbustos, para um lado oposto, né? E que tinha um campo grande, assim, naquela época, né? Uma mata, bem na frente ali do sanatório. Ela fala que desce um objeto em formato de um sino, que flutuava meio palmo do chão, assim. E aí ela falou que essa moça pegou e entrou nesse aparelho. Então, inclusive, ela descreve como aparelho, né? Que é o linguajar muito usado pelas pessoas antigas que viam esses tipos, né, de fenômenos. E aí ela olhou dela e estranhou. Ela falou que conseguiu ver que tinha mais alguém lá, né, nesse sino, que era um objeto. E aí ela disse que daquilo lá, quando pegou e subiu, e fez o mesmo barulho que ela tinha escutado quando ela acordou, que era de uma embreagem de um carro. Só que quando subiu, quando esse objeto foi, né, decolou, a força elétrica, né, a energia elétrica do hospital apagou. E ela começou a urinar. Ali ficou muito com medo, né? E aí ela subiu lá e foi falar com o administrador. Eles tiraram sarro dela, falando que, né, não acreditando. Só que dela falou, mas pois bem, eu vou levar vocês lá para ver. Aí o pessoal foi lá, o administrador, né, no lugar onde tinha pousado ali, pairado esse objeto, e aí tinha estava queimado, e com o mato, né, queimado assim, de certa forma... amassado ali, e daí eles ficaram impressionados, né? E ela falou, eu não estou mentindo. Ela falou, eu não tenho por que mentir. E disse que era uma senhora muito, assim, era de poucas conversas, né? Muito reservada. Eu tive lá em Lins, foi ainda o ano passado, lá fui revisitar esse caso. Inclusive, eu entrevistei o radialista, que é vivo ainda. Imagina, isso foi em 1968. A senhora nem está viva mais, ou tá? Não está. E aí ela só tem um irmão que está vivo, que está com 82 anos também. Nossa. Mas assim, eles se lembram assim do ocorrido na época, mais ou menos, né? Mas o radialista que entrevistou ela na época, que foi interessante que ele conta, né? Porque o que aconteceu? Teve o caso Maria Cintra, que aconteceu em setembro. Em outubro, teve o caso do Turíbio, que é um outro caso também de um tratorista que viu praticamente um objeto discoidal descendo lá no lugar onde ele estava roçando, em Lins. Olha, mano, que louco, né? Que mês que foi isso daí? Isso foi em outubro. Outubro, mês seguinte. O mês seguinte. Um pouco mais de um mês. Aí ele também teria o avistamento, né, desse objeto ter pousado. Ele estava no trator, ele ficou estático também, né, ali. E daí ele viu 3 seres saindo, só que os seres eram seres humanos. Ele fala que, inclusive, portavam roupas como se fosse da época da era medieval, assim, sabe, com aquelas sandálias, assim. E é uma pessoa também, né, do sítio, de certa forma, ali. Ele fala que ficou paralisado, que um deles teria... aplicado tipo um laser nele, ele ficou parado. E sabe o que é interessante? Que também ficou a marca, e esse radialista que eu entrevistei, ele chegou a ir no local e ver. Então aquilo estava muito reportando. Na verdade, não foram os únicos 2 casos. Houveram mais repórteres, porque o pessoal ligava na rádio na época reportando, eu estou vendo aqui. Então estava tendo... Muita gente estava ficando amedrontado naquela época, em 68, final de 68, né, 69. E o mais interessante de tudo isso é que aí eles entraram em contato com o Exército, lá que era, né, em Lins, o único batalhão lá, e o militar foi lá, viu, falou, isso não é coisa para gente, é coisa para aeronáutica. E aí eles entraram em contato com a aeronáutica. E a aeronáutica tinha um grupo, na época, que chamava CIOANE, que era Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. E eles eram, tipo assim, um grupo de militares e civis também, que quisessem ali ajudar no estudo ufológico, e dali eles produziam vários boletins para repassar, né, para os seus comandantes lá, sobre esse assunto, somente isso. Então eles rodavam. É muito legal que você pega o boletim, hoje está na internet para quem quiser acessar, só ir lá, arquivo CIOANE Aeronáutica, né?
E daí você vê lá, cara, tem muito do interior de São Paulo que eles vieram investigar. Então, o que eles faziam? Eles pediam para a pessoa que foi testemunha desenhar o que ela tinha visto, né? Fazia várias perguntas ali para a pessoa, né? Então, aí eles formulavam esse relatório, montaram esse boletim e ficou meio que arquivado durante muito tempo, assim, sabe? Agora, nos anos 2000 que foram, acho que, se eu não me engano, foi liberado isso, né? Assim, publicamente. E qual é o prazo para se liberar? É 25 anos, assim, se for algo relacionado a secreto, ultra secreto, né? Mas esse foi liberado através por parte até de um militar que estava na reserva, entrou em contato com o ufólogo e falou: eu tenho uns arquivos aqui que acho que vai interessar para vocês. E tem fotos, eles tiraram foto das testemunhas, eles fotografaram o lugar da Maria Sintra. Então eles foram lá, entrevistaram a Maria Sintra, viu que ela não estava falando, acreditaram nela, eles recolheram o mato que foi amassado e queimado lá, né? E ele foi mandado para análise, mas infelizmente a gente não obteve essa análise. E o interessante é que, conversando com o radialista, ele fala que na época ele se lembra que a população estava polvorosa, elas estavam tudo, né, assim, meio que em pânico. E aí diz que teve a coletiva de imprensa e aí todos foram. Muita gente lá queria saber o que era. E aí foi convocado o Major Ozani, que é um major que se envolveu com outros casos ufológicos do interior, em outros casos do interior, tanto de São Paulo, né, e outros locais. E ele foi, na época, ele foi para acalmar a população. Ele disse que eram balões meteorológicos ou atmosféricos que tinham soltado em São José dos Campos. Né? E a galera, nossa, vinha gente tipo de São Paulo. A galera, naquela época, alugava, diz que, máquina fotográfica para ir para tentar reportar. Eu vou postar no canal essas entrevistas que eu fiz agora, daqui um tempo, né? Agora acho que até o próximo mês der tempo, que é bem interessante. E tem também um resgate assim de um colega lá, o Paulo Pilon, que é de São Paulo. Ele me conseguiu a única entrevista que a dona Maria Sintra deu para um ufólogo, né? Que foi o Nilson Ciccone, que é de São Paulo, de Mora, Minas. E ele, na época, entrevistou ela, assim, tipo, alguns anos depois, e em áudio, né? Então, você vê, assim, o áudio dela contando toda essa situação, né? Tem mais detalhes que eu resumi um pouco aqui, né? Entre vários outros casos, assim. Então, esse é um outro caso da ufologia brasileira, que a gente fala, assim, que é muito interessante, pela proximidade dos casos Varginha e Chupacabra, eu acho que tem muita gente que confunde um pouco os dois, né? Conta pra gente o que aconteceu no caso Varginha. Sim. Porque o Chupacabra, acho que foi tão martelado pela mídia que, nossa, a galera ficou com isso na mente. Como foi o caso Varginha? E a galera nova também, a molecada. Tem muita gente aí que não tem nem ideia do que aconteceu, né? É verdade. Não, é legal que as pessoas agora deu 25 anos, então, como teve muita reportagem, o pessoal dessa geração mais nova, né, que se interessam muito pelo assunto, nossa, ficam muito querendo saber, né, que eles não vivenciaram isso que a gente teve a oportunidade de vivenciar. Sim. E a gente fala que aquela época era a época de ouro da ufologia, porque acontecia muitos casos, né, década de 90, né, não sei se vocês lembram. Sim. Globo Repórter, Fantástico, né? O ET Bilu. Aí já é o demais. Domingo Legal, né? Pegaram uma raia, cortaram uma raia. Eu lembro do Domingo Legal, teve umas Lembra que era uma raia de água doce, Sim, né? falaram que era chupacabra, né? Cavaleiro de chupacabra. O Gugu era sensacional. Né? Maravilhoso. Os membros Sensacionalista também. falsos do PCC, lembra? Era sensacional. Ameaçando da Atena. Nostálgico, Anos Gugu. 90. E o caso Varginha, assim, ele é um quebra-cabeça gigantesco, sabe? Eu vou tentar, eu não sei se vocês querem que eu resuma a cronologia do caso. Não. Pode contar o caso, Pode, vixe. conta tudo aí. Tudo que você sabe. Eu quero. Então eu vou contar. Eu vou pegar aqui. Pega isso aí, tá Não, gelado pega. pra caramba. Não, pegar, cara. Valeu. Não, tô só na aguinha hoje. Então é o seguinte, o caso Varginha, ele assim, ele é de uma envergadura gigantesca, né? A gente continua investigando ele faz uns 7 anos, né? Indo sempre a Varginha, com mais 2 amigos, que é o João Marcelo Rios, de São João del Rei, e o Jordano Mazuti, que é de Carazinho, do Rio Grande do Sul. Então, a gente que vai investigar esse caso agora atualmente. Mas, na época, foi um trabalho muito bem desenvolvido pelos ufólogos, né, da época, que era o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini,
o Claudio Covo, já em memória, e o Marco Petit, também outro grande ufólogo brasileiro, né? Então, os 4, eles foram assim que começaram essa investigação, e daí foram, naquela época, muitos ufólogos, muitos grupos do Brasil para ajudar nas pesquisas. E o que se obteve até então, a gente acredita que é 40% só de tudo que ocorreu em Varginha, né? Das informações. Então, vamos lá, eu vou tentar resumir ao máximo a cronologia, mas é bem interessante, assim, recorrente com os fatos, né? Então, por exemplo, em 1995, por volta de agosto ali, estava tendo muita intensificação de objetos aéreos não identificados no espaço aéreo brasileiro. E o controlador de tráfego aéreo, né, da aeronáutica, eles estavam monitorando essa evolução de vários objetos aparecendo nos radares. O NORAD, que é uma instituição americana, né, que tem também no Canadá, na época eles já tinham o mapeamento global, de certa forma, através de satélites. Então, eles sabiam tudo que se dava já, né, já em 1996. Então, eles tinham esse monitoramento, né, global, assim, de certa forma. E eles também alertaram a Defesa Aérea do Brasil, brasileira, sobre essa manifestação de OVNIs. Só para abrir um parênteses, como que eles identificam o OVNI no scope? É assim, quando o controlador de voo está lá, ele tem, né, o scope, né, a tela do radar, e lá tem todos os voos. Cada avião tem tipo um registro de aéreo, como se fosse um selinho, assim, uma etiqueta do lado e com uma identificação com um número. Então ali eles sabem qual avião que é, qual rota que está fazendo. Quando o OVNI aparece, ele aparece naquela mesma rota ou ali e sem essa etiqueta. Então, geralmente, o que eles fazem? Eles pedem para o piloto que está voando um pouco mais próximo, ver se o piloto faz uma conexão visual, né? Ele consegue ver. Geralmente alguns veem um ponto de luz e falam, mas você está observando, né? Tá um ponto de luz aí, alguma coisa. Aí ele começa a reportar para a torre de controle o que ele está avistando. E tem vários outros casos que, por exemplo, no radar tá lá o objeto, o piloto está muito próximo a um outro avião e o cara não enxerga, o piloto não enxerga. Então estaria camuflado. É uma tecnologia que nós não conseguimos, né, atingir ali a frequência. Esse objeto estaria numa outra frequência, né, e a gente não enxergaria ele, mas ele está ali e está detectando dentro do radar, né. Então tem esses dois fatores. Aquela nave daquele filme O Voo do Navegador. Ah, também, né? Que tem fica conversando com o carinha lá, que o carinha ele é abduzido. Né? Sim. É o mesmo princípio. É, né? O princípio. E daí, então, é assim que eles identificam. Então, fechando parênteses, né, só para explicar essa parte dos OVNIs nos radares. E daí, o que aconteceu? Eles estavam avisando a Defesa Aérea. E daí, quando foi em dezembro, isso que eu estou dizendo foi um depoimento prestado por um próprio controlador de tráfego aéreo da aeronáutica na época, que gravou né, esse áudio ainda não é público, mas ele ajudou muito nas investigações, né, na época. Então, o que aconteceu? Ele falou que em dezembro de 95, na região de Formiga, que é uma cidade lá de Minas, que fica muito próximo a Furnas, e tem aquela represa gigantesca, ele ligou para esse controlador que estava lá trabalhando na hora e falou assim, viu, você está vendo um objeto aí no radar na posição tal, né? Aí ele falou assim, sim, estou vendo aqui. Daí ele pegou e falou, vai monitorando ele aí para mim, né, o capitão da aeronáutica que estava lá em Formiga. Aí o capitão da aeronáutica reporta que esse objeto ele fazia umas evoluções e chegava a assim, né, subir, descer e chegava a tocar na água. Tocou na água, entrou, saiu e disparou, diz que numa velocidade imensa, assim, que ele fala até no áudio supersônico, né? Ele acha. Foi muito rápido. E daí ele informou. Então ali já era uma das questões das manifestações desses OVNIs no sul de Minas Gerais. Então em dezembro foram reportando, tá tendo muito avistamento de OVNIs aí no sul de Minas, a concentração. E aí quando foi em janeiro, foi o seguinte, na cronologia. O casal de caseiros de uma fazenda, que era o seu Eurico e Dona Oralina, né, estavam numa fazenda que fica a 10 quilômetros de Varginha.
Eles não se lembram da data exata que foi. Então, isso, no caso, é uma incógnita ainda, porque, na verdade, no caso, na história oficial, foi divulgado que foi na madrugada do dia 19 de janeiro. Mas depois, através de uma outra testemunha que tem certeza do dia do avistamento dela, teria sido na madrugada do dia 13 de janeiro. Então, voltando no casal, né, a gente não sabe se foi dia 19 ou dia 13, né, de certa forma. Aí eles estavam já preparando para dormir, era por volta de 1h da manhã, quando a dona Auralina escutou os gados agitados, né, fazendo barulho ali, um barulho atípico ali, e agitados. Era uma zona rural. Era um sítio a 10 quilômetros de Varginha, da entrada de Varginha, né? Bem afastado, já era um afastado. Inclusive, para quem está vindo para Varginha, passa na frente, na rodovia, que ele beira a rodovia, né? E aí ela escutou, ela saiu para ver o gado, abriu a janela, e quando ela abriu, viu os gados tudo agitados, assim, né, indo para lá, para cá. E aí ela olha no céu e vê um objeto, segundo ela, em formato de um ônibus, micro-ônibus, que estava soltando uma fumaça. E estava muito lento. E daí ela pegou e chamou o Eurico, que já estava quase dormindo, o marido. E aí eles ficaram na janela observando. Aí o Eurico falou, nossa, parece um submarino aquilo lá, não sei o que é aquilo e tal. E disse que soltava fumaça, né? E disse que durou 40 minutos isso aí, né? Beleza. Nossa, deu para ver bastante. 40 né? minutos. Isso que na pesquisa ufológica, um avistamento de 40 minutos. Nossa, é muito tempo. É como se fosse uma vida eterna. Né? E muito esquisito, assim, né? E ela fala que estava muito lento, mas estava soltando essa fumaça. Beleza. Quando foi, né, daí um piloto de ultraleves que estava indo para um campeonato de ultraleves, ele era de São Paulo, Carlos de Souza. Ele contou esse acontecimento só em outubro de 96. Até outubro de 96 não se sabia desse depoimento dele. Então, para corroborar ainda antes de chegar lá nas meninas, né? No avistamento, no dia 20 e tal. Ele estava indo no dia 13 de janeiro, segundo ele tem certeza, para esse campeonato de ultraleve, onde ele estava passando ali na Fernão Dias, ele passou o Trevo da Coca, ali o Trevo de Três Corações, um pouco para frente. Próximo ao restaurante aí da Traíra, ele vê um objeto, também, segundo ele, em formato de um charuto, e cilíndrico, soltando fumaça, que estava também meio lento, assim, vindo. Daí ele estava na rodovia, passou na rodovia, né? Ele viu, que inclusive passou muito próximo à copa de umas árvores que tinha lá de pinheiro. E aí teria caído, né? Ele assustou. E aí ele pegou e deu a volta, fez o retorno. E como ele gosta de aviação, ele de certa forma, gosta dessa área, ele achou que era um acidente, ele nunca imaginou que era uma nave, sei lá, extraterrestre e tal. E aí ele deu a volta, entrou lá num lugar que é uma estradinha assim, aí dali mais uns 5 quilômetros, aí chega num pasto, né, um pastão assim, de mata assim, né? E aí ele fala que ali já tinha se acidentado esse objeto. Aí ele desce do carro, vai tentando ir, né, para frente desse pasto, e aí ele vê um monte de fragmento metálico espalhado pelo chão. E ele fala que tinha um cheiro muito forte de amoníaco, que queimava os olhos dele. E ele foi ali para tentar fazer o primeiro socorro. Daí ele fala que do outro lado oposto dessa estrada de terra, veio um monte de caminhão do Exército, que era da Escola Sargento das Armas, que possivelmente já estava avisada pela Defesa Aérea Brasileira sobre essa questão, né? E aí ele foi... Daí no momento que, inclusive, ele pega um objeto na mão, assim, um fragmento metálico, né? Aí ele fala que chega a ambulância camuflada, né, do Exército, vários caminhões Mercedes-Benz, né, veículos, e aí 2 militares vieram, né, nele, assim, um só falou, tirou aquele negócio da mão dele e falou assim, viu, sai daqui, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, não, vi o negócio caindo aí. Ele falou assim, não, sai daqui, isso aqui é questão de segurança nacional, é coisa do governo brasileiro. Isso segundo o Carlos contando, né? Caramba. Aí ele estranhou aquilo lá, né, cara? Ele pegou disse que saiu de lá, ficou um pouco tremendo, saiu, aí ele parou no próximo posto de gasolina e foi lavar o rosto, acho que tomar um café. Aí ele fala que na hora que ele estava saindo da conveniência para ir para o carro dele, ele falou que tinha um Opala já, ele fala, se eu não me engano, que era preto, azul marinho,
E tinham 2 homens, assim, né, bem vestidos, assim, também de terno, assim, Homens e tal. de preto. O segundo que falam, né? Mas não sei se seriam realmente os homens de preto. Pode até ser, o pessoal, alguns acreditam que sejam, né? Ou alguma que estava ali do governo, já que estavam Agentes, seguindo. né? E aí, como o carro dele estava estacionado, ele percebeu que os caras tinham olhado a placa dele. Ele falou assim, o senhor é o Carlos de Souza, mora na rua tal, na cidade tal, é casado com fulano de tal, o senhor vai é tal. Senhora. Aí ele falou, daí inclusive no meu canal tem essa entrevista que a gente fez com ele de novo em 2018, ele contando essa parte, né? E aí ele fica, né, ali pasmo com aquilo, ele falou assim, viu, o senhor não viu nada, a gente só está aqui para avisar, o senhor não comentar nada, o que o senhor viu, o que o senhor presenciou, deixa quieto. Senão pode gerar problemas para o senhor, né? Então ele encarou como uma ameaça, de certa forma. Ele resolveu não ir para o campeonato de ultraleve, segundo ele. Aí ele pega e volta para... O medo sabotado. Nossa, E voltou para São Paulo. E foi e contou para a esposa. E aí, Ninguém acredita, né, meu? ninguém acredita. É isso que ele falou. Ele falou, o que eu vou ganhar com isso? Sabe? O que eu não ganhei R$1. E outra, realmente ele só deu entrevista, acho que para os ufólogos na época, e para uma emissora de TV, assim, que era lá do sul de Minas. Não apareceu mais, sumiu, né? Depois desse depoimento dele. E aí ele fala que contou para a esposa e tal, e ficaram quietos. Então isso teria ocorrido no dia 13 de janeiro. Vamos lá, dia 20 de janeiro, fatídico dia 20. Por volta das 8h30 da manhã, o Corpo de Bombeiros de Varginha recebe um telefonema de alguns moradores do bairro ali, do bairro Jardim Andere, que é um bairro que fica próximo a uma mata. Essa mata, né, esses moradores, eles moravam rente a essa mata, um barranco, que na época era mais mata ainda. E aí eles disseram para o Corpo de Bombeiros que tinham avistado um bicho estranho, muito estranho. Só que estava bem longe. E eles, inclusive, algumas crianças pegaram, diz que pedra, atacaram, assim, o bicho vazio, assim, que né? joia, e diz né? que estava longe, assim, eles não conseguiam identificar, mas via que era muito estranho. E era grande. Não era tão grande, era como, tipo, meio pequeno, assim, né? E um pouco de 1,20 m, talvez, ali. E aí daí, beleza, aí se esvaziou para a mata. Aí o Corpo de Bombeiros passa o rádio para outros que estão ali, inclusive, por coincidência, podando árvore. E aí fala, o pessoal ligou que tem um bicho estranho aí. Aí eles vão procurar, eles já saíram, aí diz que o pessoal veio com aqueles aparatos que o bombeiro usa para capturar animais peçonhentos, né? Rede. varetinha. Também. É tudo Os esses caras vão pensar que vai pegar instrumentos, uma né? cobra, né, meu? Vou pegar uma gaiolinha. cobra. Aí chega e tal. Caralho, mano, ninguém vai acreditar lá em casa, para. Nossa. Aí eles chegam lá, daí diz que encontram, né, essa criatura, e assustam muito. Aí diz que ela estava, aparentemente, esse bicho, até então eles acharam que é um bicho também, um bicho, sei lá, que eles nunca tinham visto na vida, né? E aí colocaram na rede, enrolaram na rede, aí a população que estava lá já começou um alvorocinho, né? Tava tudo saindo, aí foram tudo ali perto do barranco. Aí a gente conversou ano passado com um operário que estava trabalhando na obra lá, inclusive na época ele deu entrevista para o Fantástico, que ele viu essa movimentação estranha, né, no dia, lá de manhã, e ele falou pra gente agora que foi o seguinte, que a população estava descendo, aí veio o caminhão-pipa do Corpo de Bombeiros, entrou assim no barranco, próximo ao barranco, para que, por exemplo, as pessoas que estavam aqui não conseguissem enxergar do lado de lá, né? E os outros bombeiros vinham com essa rede para cá. E ele fala que ele, não só ele, como o pessoal que estava ali, que daí os outros bombeiros deram as mãos, uma corrente humana para não passar, o pessoal não passar. E aí ele fala que vê um cara que estava lá por trás, passa para um único bombeiro que estava em cima do caminhão-pipa, pega um negócio numa rede, assim, rápido, e coloca e abaixa, né? E dali o caminhão de bombeiro sai dali e tal. Aí daí teve outras testemunhas que viram daí a parte do caminhão do Exército, numa outra área dessa... Esse era um, né? Esse era era por volta de umas 10 horas da manhã já, quando eles capturaram. E aí eles capturaram e o Exército já estava avisado, o Exército já estava lá também, só que o caminhão estava parado num outro local. Eles param, segundo informantes, né, militares, eles estão com esse objeto, com essa criatura dentro de uma caixa, colocaram dentro da caixa.
Aí eles ligam pro capitão o Maciel, que era do bombeiro, vem o Maciel e mais um outro, né? E aí eles falam que no momento que eles chegam assim, diz que a criatura fazia um zumbido, tipo um enxame de abelha que vinha de dentro da caixa, né? E eles não sabiam, ele falou, a gente pegou um negócio estranho aí. Aí eu falei assim, não, vai liberar pro exército. Aí o exército, eles colocaram essa caixa no caminhão e saiu de manhã e foi para a ESA. Porque a ESA, para quem não sabe, é importante frisar que em Três Corações tem a maior escola preparatória de sargentos, né, que é do Brasil, que é a Escola de Sargento das Armas. É uma cidade, ela é gigantesca, um quartel, né, e bem reforçado e tal, de segurança. E aí eles pegam e levam essa criatura para a ESA. E aí quando foi, beleza, passou aí, vamos lá, resumindo bem, 3h30 da tarde, às 15h30, as meninas Liliane, Valquíria e Kátia Xavier, né? A Liliane, a Valquíria com 14 anos, a Liliane com 16 e a Kátia com 22 na época. Elas estavam voltando de um trabalho, né, que elas tinham feito na casa de uma moça. E aí quando ela resolve cortar caminho pelo terreno baldio, ela vê assim um muro, né? Um muro que é da única casa que tinha, que é uma oficina mecânica. E ela falou que a Liliane estava um pouquinho mais à frente. Ela fala que o que chamou um pouco a atenção dela, ela viu uma pichação no muro. Quando ela olha a pichação, ela olha assim para baixo, tinha que ela descreve uma criatura que ela não sabe descrever se era um homem ou um bicho, agachado assim, com a mão entre as pernas e olhando para a parede, bem rente assim, sabe? E elas falam que tinha um óleo no corpo, era marrom, as veias saltadas, como se fosse um óleo, uma graxa que tinha no corpo. E aí quando a Liliane, né, elas não estavam vendo, falou, gente, olha ali. Elas estavam inclusive com algumas sacolas de compras na mão, assim, que a patroa tinha dado lá para elas. Daí a criatura disse que estava com o olho assim, olhou. Daí ela pegou, olhou. Disse que na hora que ela virou o olho, que daí elas tiveram um choque, né? Que era uma criatura no qual elas descrevem que eram, né, cabeça bem grande, com 3 protuberâncias na testa, que elas falam que era tipo meio igual chifre, elas acham, né? Os olhos bem grandes, sem pupilas, vermelhos. Agachado, não conseguiram ver. As duas correram, as duas irmãs já em choque. A Kátia ficou um pouquinho parada, assim, estática, olhando nos olhos, e aquela criatura ali, né? Meio que parecia, não sei se estava agonizando. Mas ela ficou olhando para ela. Ficou olhando, daí a Liliane volta, não sei se é a Liliane ou a Valquíria, pega ela e puxa, né, dela. E, pelo amor de Deus, vamos. Daí elas contam, né, hoje conversando com a Kátia, assim, ela fala que naquele dia elas descendo o barranco, elas achavam que o negócio estava atrás dela, correndo atrás, né? Mas elas nunca falaram que era um extraterrestre, elas achavam que era o demônio. Na época, a gente viu o demônio e tal, não sei o quê. E saíram desesperadas, né? E a Kátia comenta que quando ela olhou no olho da criatura, a criatura ela falou que sentiu como se passasse para ela assim, que estava sofrendo, que precisava de uma ajuda. Tipo assim, me ajuda, tô sofrendo, diz que muito acuada, sabe? Segundo a Kátia. E aí elas vão correndo, né? A mãe delas, a dona Luísa Silva, ela já com aquele sentimento, acho que falam que mãe tem sexto sentido, né? Aí dos filhos, né? E diz que a mãe já estava preocupada, porque elas estão um pouquinho atrasadas, já estava na rua da casa delas, perguntando, inclusive numa loja que tinha na rua, falou, vocês viram a Liliana, a Valquíria, tal, a Kátia? Não. Aí elas viram a esquina correndo, a Valquíria chorando, quase desmaiando, 14 anos, né? A Liliane, mamãe, a gente viu o demônio, daí tipo, demônio? E ela vira pra Kátia, que a Kátia era responsável, era mais velha, né? Fala, que história é essa de demônio? Ela falou, a gente viu um negócio muito feio, eu acho que era o demônio, e não sei o quê. E a dona Luísa, não entendendo aquilo, né? Ficou meio assim, não, eu quero ir lá agora. Ela falou, não vou voltar lá, não, vamos lá agora. Aí as meninas entraram pra casa dela, foram tomar água com açúcar lá para se acalmar, e a Kátia voltou com ela no local, com a mãe no terreno lá, baldio. Aí eles pegaram carona, inclusive, numa caminhonete de um vizinho lá, né, que viu a situação ali no momento, né, tudo, né, agitado. E aí eles voltam lá, porque é perto, de certa forma, o local, não é tão longe, né? De um bairro para o outro, assim. E aí diz que quando chega lá na rua, a Kátia ficou no carro, não quis sair, só apontou, foi ali, né?
E aí a dona Luísa desce do carro, vai até lá, não tem mais nada. Procura, olha, nada, não vê mais nada. E aí só que ela fala que realmente ela vê como se fosse... Ela não sabe dizer se era uma pegada, mas era uma coisa que estava perfeito, assim. Como se estivesse ali, sabe? Tinha acabado. E um cheiro que ela fala muito forte de amônia também. Olha Que ela aí. fala que ficou no nariz dela, assim, por Amônia? 2 semanas. Um cheiro de amoníaco, né? E daí, beleza. Daí ela volta, vai acalmar as filhas. Nesse mesmo dia 20, por volta das 17 horas, diz que acontece uma chuva em Varginha que nunca foi vista uma chuva tão forte antes ao dia 20 e até os dias de hoje. Diz que uma chuva que destelhou todo mundo que você for a Varginha, o pessoal, vocês, quem for a Varginha e perguntar, pode perguntar para qualquer morador lá que se morava na época lá, né? Ô, você lembra daquela chuva que teve, né, torrencial? Todo mundo vai lembrar, né? Porque eu já perguntei para todo mundo, eles falam que foi fora do normal essa chuva. Aí beleza, aí acontece essa chuva, aí por volta das 19h30, a polícia estava reservada de Minas Gerais, estava fazendo já, tipo, monitoramento no bairro ali, indo, acho que, não sei se procurando já alguma coisa, né, ali. Foi quando o soldado da Polícia P2, Marco Elixerese, junto com o cabo Eric Lopes, eles estavam passando ali próximo a uma rua, próximo ao terreno baldio, inclusive, que foi, diz que passou uma criatura na frente, eles viram o bicho, aí foi, né, se abrigar Mas você numa... nas 2 pernas. Correndo. Isso, correndo assim, e se abrigou numa construção, porque para quem buscar reportagens da época de Varginha, vai ver que na época era só um pasto. Hoje está cheio de casas, né, tem casa, mas na época era assim, um monte de terreno, um monte de lote vazio, né? E aí já estavam casas em construção. Aí essa criatura foi se abrigar lá dentro e ele capturou ela. Colocou no banco de trás. Aí o cabo Eric Lopes, eles levam para um posto de saúde pequenininho ali no bairro mesmo. Porque eles não sabiam até então o que era. Né? Aí eles chamaram um médico que inclusive era amigo de um dos dois. Aí chamou o médico lá fora. Vem aqui que tem um negócio estranho aqui, bizarro, que você precisa ver. Parece que está doente, está ferido. E daí ele saiu, o cara pegou, disse que quando ele olhou assim no carro, disse que o médico que estava lá, plantonista, falou, meu Deus, isso aqui não é coisa, leva, sai, suma com isso aqui daqui. Isso aqui não é, né? É o demônio, tipo. Ele tava vivo na hora ainda. Tava ainda vivo. Aí aí eles levam para o hospital regional, que é o hospital Meu Deus, da cidade. Viu? Essa história é incrível, é muito doida, sabe? Caralho, passeando com o camaradinho ali, caralho, né? velho. Olha que bagulho. Eu nunca tinha ouvido essa Sim. parte. Não, e é bizarro, cara, porque você pensa, né? Nossa, que história pra boi dormir. Mas tem muitas testemunhas, cara. É muita testemunha civil que se envolveu e militar que vem corroborar. Quantas, mais ou menos? Você tem ideia Putz, da meu, olha, quantidade? Dezenas, assim, acho que assim, que se envolveu diretamente de ver ali, talvez mais de 50 pessoas. Desde do bairro, muita gente. E fora os militares. E vestígio de radioatividade? Alguém Não. sofreu alguma ação radioativa? Porque já li muitos casos de contatos em que a pessoa contrai até câncer, em alguns. Não teve nenhum problema desse lá? Não. Boa pergunta, mas esse caso não teve assim reporte. A única coisa é a contaminação que veio depois do Marco Elixerese, né? Que, esse caso é um enredo assim muito assim incrível. Então o que acontece? O Marco Elixerese, ele era um policial, né, muito assim renomado, até ele era soldado ainda, mas ele tinha passado na prova de sargento, que ele ia servir, né, em Belo Horizonte. E ele estava ali trabalhando, ele era uma pessoa atlética, de corpo atlético, militar, né? Esportista. E beleza, aí ele fez a captura, levou lá. Aí a irmã dele, conversei, até entrevistei a irmã dela, tá no nosso canal também a entrevista com a irmã dele, a Marta Tavares, que fala incrivelmente, ela que foi atrás e que denunciou, sabe? Depois que ela... A princípio ela não imaginou que ele tinha falecido, que eu vou falar ainda como, né, em virtude do falecimento dele, em virtude de uma contaminação, talvez através da criatura. Ela achou que era uma morte, sei lá, sobre uma outra causa, né? Porque o Marco Elixerese, ele foi fazer um abscesso, ele foi tirar um pelo encravado na axila esquerda. E aí eles dizem
que para cobertar que assim falam que o médico não teria esterilizado os instrumentos e teria tirado e dali tinha gerado uma bactéria, que essa bactéria que penetrou no organismo, né, na imunidade dele, né? Mas voltando, aí ele vai, deixa lá no hospital regional, os militares, os outros do exército já estão lá, essa criatura é levada para baixo, tipo no porão ali do hospital regional, fica por volta ali desse horário entre as 8 da noite até 1 da manhã. Aí já tudo estava sendo uma estratégia. Daí o que aconteceu? O pessoal próprio do hospital estava achando muito estranho aquilo lá, sabe? Movimento atípico à noite, aquele dia, né? E aí foram alguns médicos chamados para lá e tal. E aí, para evitar o tanto, já estava tendo zum, um falando pro outro, mesmo que não tinha celular, mas as pessoas já estavam comentando, né? Naquela época ainda Varginha pequeno, né? Cidade pequena. E aí eles pegaram e transferiram essa criatura para um outro hospital, que era o Hospital Humanitas. Ideia brilhante. Que era um hospital que era, inclusive, mais afastado do centro. Humanitas, né? Era tudo menos isso, né? Humanitas, Aí eles levam para o Hospital Humanitas, que era um hospital mais bem preparado da cidade de Varginha, era mais equipado, né? E ele era um pouco mais afastado, então era para evitar o zum mesmo da galera, né? Segundo aí a estratégia. Aí essa criatura fica lá e são chamados vários médicos, né? Essa criatura... Então essa captura foi, por exemplo, esse caso, dia 20, foi no sábado. A criatura saiu na madrugada de domingo, 1 da manhã, foi para o Humanitas, do Hospital Regional. Ela permaneceu no Hospital Humanitas até segunda-feira, dia 22, até o final da tarde, às 17 horas. Daí então... Aí, não, eu acho que já estava morta, daí morreu. Eu tô só esperando para saber que lugar que tem o túnel que liga com o subsolo de Campinas. Ah, sim, o pessoal fala, aguardando. Né? O pessoal fala, né? Tem muito mito também envolvendo Varginha, o pessoal aumenta muita coisa, sabe? E a gente procura, né, evitar o máximo, assim, de falar, porque o que eu falo assim é o que é a cronologia do caso e que foi, tipo assim, de certa forma corroborado nos depoimentos da maioria das testemunhas, sim, né, que teriam se envolvido, né. Mas a maioria das testemunhas não sabiam o que era, entendeu? Eles não sabiam assim do que estava se tratando. E daí, beleza, daí ele sai do... Aí o que acontece? Aí o exército vai, retira essa criatura do hospital regional no final do dia 22, eles levam para a ESA, e aí é comentado com um desses militares, porque como que a gente sabe disso? Porque um militar contou perfeito, você precisa ver ele na época contando isso, detalhando isso em vídeo, para os ufólogos, que foi o Vitório Pacatini que conseguiu convencer ele, e ele também atestou em gravar esse depoimento porque ele estava com medo, eles estavam sendo, segundo eles, sofrendo, de certa forma, ameaça, sendo seguidos lá dentro do exército, porque essa história já estava vazando. Porque o que aconteceu? Pelo que a gente averigou recentemente, inclusive com umas outras testemunhas, no próprio dia 20 de janeiro, na segunda-feira, já tinha saído na imprensa, já tinha ali local. Então o pessoal já estava. E daí a ESA ficou morrendo de medo de que vazasse informação. Então aquele grupo de militares que foram para essa operação em Varginha, eles isolaram esse pessoal. Por exemplo, nós 4 fazemos parte da mesma equipe. Aí me colocou numa missão, colocou você em outra missão, ela em outro, e ele em outra missão. E a gente não se via na ESA, então eles trocavam os horários, então ficou um bom tempo assim, né? E um deles não podia nem ir embora, tipo assim, de lá. Aí quando saía era seguido, porque um deles fala no depoimento, porque ele deixa claro ali, porque se alguma coisa acontecesse com ele, era para os ufólogos vir e entregar aquela fita pro Fantástico e colocar em rede nacional. Caralho, entendeu? Aí ia dar o que... É bem sério, né? Na época, né? E o Luiz Petri, que era o diretor do Fantástico na época,
Ele dando todo o apoio, assim, você precisava ver, porque ele foi lá, ele viu o que estava acontecendo. Então ele ajudou de certa forma. E também, lógico, né, queria gravar pro Fantástico ali, né? Audiência. E ele viu, ele inclusive conversou, se eu não me engano, com um desses militares e tal, né? Que foi falado. E aquele papo que os caras falam que veio um para Aramar, é verdade? Não, eu acho que é mesmo, cara. É real? A gente está levantando agora novas informações que a Marinha está envolvida, sim. Pra caralho, né, meu? A Marinha tá envolvida. Eu vi uns papos eu ouvi não, não é papo, isso é real. De que eu tenho conhecidos que trabalham, amigos, já trabalharam na Aramar, e tipo assim, você trabalha se é manutenção. Aí quebrou a máquina, você vai lá no galpão para consertar a máquina. Só que assim, você da entrada do galpão até a máquina é tudo com biombo. Você só vai ver o caminho até a máquina, você não vê no redor. Eles não deixam você ver nada. Não. E tem aquele lance também, né, que eles falam que não tipo, eles mexem com enriquecimento de urânio. E falam, não, a gente não faz muito com energia radioativa. Só que você passa em volta dos galpões deles, lá tem um monte de hortaliça, né, mano? Então, eu, por coincidência, numa das vigílias na Fazenda Ipanema aqui, que a gente realizava, sempre faz vigília lá, né? Tinha um rapaz que veio, não vou falar o nome dele e tal, mas ele não é daqui de Sorocaba. Para resumir, o irmão dele é o comandante-geral do Aramar. E ele falou que lá tem sim energia atômica, entendeu? Eles fazem, porque eles falam que não, né? E tal, tem sim, entendeu? Porque a maioria fala, não tem e Se tal. der um vazamento lá, mas do lado. Sorocaba tá fodida, né, cara? Metade da cidade, né? Chernobyl, você não lembra? E lá tem os subsolos lá, né? Lá, inclusive, a gente que está conhecendo biometria agora, eu sei que desde os anos 90, pelo menos, eles já tinham todo o sistema de passagem de seção para seção, departamento para departamento, tudo com biometria. Sim, nos anos 90, né? Eu acho que de antes já havia também, entendeu? Para você ver como a tecnologia militar já é 20, 30 anos mais avançada. Dela que vem, né, o que isso. vem para nós, né? Verdade. Você falou da Fazenda de Ipanema. Uma vez nós estávamos trocando ideia, você contou de um cara que você viu, umas fotos eu nunca vou esquecer isso. Conta pra gente, cara, dos carinhas mexendo na água, dos seres mexendo na água. Eu vi ele mostrou a foto, na época a gente não existia ainda câmera digital. Eu lembro que o que estava saindo naquela época, vocês lembram de uma câmera que, nossa, era caro pra caramba. Era uma Fujifilm. Isso, que era uma grandona, mas tinha aquela tela, e nossa, aí o pessoal, só os jornalistas tinha, né, porque era bem caro e tal. E então não tinha, assim, de certa forma. Então o seu João, na época, hoje já em memória, né, é um grande guia lá da Fazenda Ipanema, né? Ele tinha umas fotos, daí como eu ia lá, assim, ele falou, eu vou te mostrar umas fotos aqui. Aí eu me lembro que ele trouxe foto que ele fotografou e que outras pessoas fotografaram de filme mesmo, sabe? Inclusive, na época, eu lembro que eu pedi até o negativo, porque no negativo para ver se tinha fraude, né? E foi muito doido, cara. Teve uma das fotos lá que ele fotografou, parecia tipo assim, um greyzinho. O grey é o serzinho, o ET típico conhecido, o mais público, né? Aquele cabeçudo, cinza. Um escravinho. Só que era o branco e parecia, na época, sabe que doido que parecia, cara? Juro, um Gasparzinho. Lembra do Gasparzinho? Sim. Fantasminha meio translúcido. Só que com o rosto de alien, entendeu? Com os olhos grandes, assim. E, puta, eu olhei aquela foto, cara, fiquei impressionado, porque tava muito bem, né? E aí, a outra foto ali próximo, de duas crianças, que eram espíritos, né? E aí, ele falava disso, que realmente, que ele tinha... Que muitas pessoas que vinham lá para meditar, porque diz que ali tem um portal, daí a crença mística do pessoal que vai, né? Lá, e de certa forma pode ser verdade mesmo, não sei, É verdade, né? da pirâmide lá, que tem uma pirâmide? Tem uma pirâmide lá que foi, né? Eles falam que, de repente, não sei se foi construído na época dos Incas, né? Lá que tem o caminho do Piabiru lá, né? Que eles passavam lá. Vai até Machu Picchu, Sabia dessa fita? Tem um aqui que sai da Fazenda de Ipanema, do Morro do Ipanema, caminho de Piabiru. E vai até lá, até o Peru, Machu Picchu. Picchu. Tanto que lá tem inscrições, eles falam dos Incas que passavam aqui, muitos, né? E diz que funciona até hoje o caminho, né? Então, eu não sei. Eu não sei como que tá, mas deve ter, né, uma trilha ali, de certa forma, né? Não sei como que tá. Muito louco, mas né, eles falam que isso é real mesmo, né? E o morro, ele é constituído de magnetita, né? Que é o minério de ferro ali, então...
Dizem que as aparições de OVNIs aparecem em muito local que tem minérios também, né? E o Aramar, que o Aramar é instalação nuclear. Estados Unidos tem muita nas bases nucleares. Putz, cara, e tem muitas autoridades que já estão na reserva, tipo americana, inglês, iraniano. Nossa, tem uma nação que fala sobre o avistamento de OVNIs e a presença desses objetos. Por que nesses lugares? É uma preocupação que eles têm, será? Diz que sim, porque inclusive nós tivemos a oportunidade de conversar com o coronel Charles Haut, que foi um coronel que aconteceu um caso, que é o Roswell, inglês. Na época, ele tinha a base nuclear dos Estados Unidos na Inglaterra, né? E aí ele foi protagonista de um incidente que ocorreu lá. Uma nave desceu lá no local que era uma floresta, neste local lá na base, né? E aí esse caso foi acobertado, né? Na época ele acobertou também, só que ele veio para o Brasil em 2015 para dar palestra. Hoje ele dá palestra sobre o assunto. E aí ele falou, e aí eu me lembro que na conversa com ele falou que uma determinada vez lá, eles estava tudo já programado para fazer o teste nuclear da ogiva, que eles iam fazer no local, no deserto lá. E aí disse que foi 10, 9, 8, disse que chegou no 2, parou. E daí diz que foi o visto, né? Vários OVNIs ali em cima, né? Luzes. E aí, se eu não me engano, não sei se foi nesse, mas teve um caso que teve código Morse que foi passado ali foi passado para que eles não fizessem isso, que eles estavam no controle, né? Mas aí aquela coisa. Tem um caso que eles falam que foi logo após a final da Segunda Guerra Mundial, né? Diz que aconteceu simultaneamente entre os Estados Unidos e a Rússia. E diz que nesse caso teve. Então, o Foo Fighters foi durante a guerra. Né? Foi durante a guerra. Era as bolas que eram umas esferas metálicas que monitoravam as guerras. A aviação americana perseguiu achando que era alemão e os alemães perseguiram achando que era americano. E logo após o final da guerra, daí teve na ameaça nuclear, aí diz que eles foram lançar, realmente estava em vias de fato e apareceu para ambos os países. Apareceu, diz que foi visto por todos e nesse momento que falam, né? Vocês não vão destruir esse planeta. Acabou com a festinha, né? Pode parar, meu. Aqui não, maluco. Os caras têm o poder de apertar um botão, hein? Acabou a festa. Mais ou menos, né? Então, mas é um lance que é o seguinte, né? É complexo também se pensar, né? Marcão, quando você começou e quando você despertou interesse pela ufologia, era uma coisa que era de nerd, de nego louco. Sim. Porra, quantas vezes você não deve ter sido chamado de bobão? Puta, esse cara é trouxa, olha os bagulho que o cara fala. Com certeza. E hoje é impressionante. Até hoje Então, mas até hoje tem ainda os bobos, isso que né? impressiona. Até hoje a galera não acreditar, não entender, não ver o que tem. Mas é que tá. Isso que chama mais atenção. Então, mas é que tá. E ainda assim, só que assim, não é ainda, né? Só que assim, hoje mudou um pouco a forma das pessoas olhar esse tipo de assunto, essa temática, né? Eu acho que tem ainda as pessoas que não acreditam, mas diminuiu. O que aumentou foi aquelas pessoas que, tipo assim, puta... eu tenho minhas dúvidas. Sim. Mudou muito a forma de se ver esse assunto, né? Sim, hoje, nossa, eu fiquei até impressionado, assim, de uns anos pra cá, como a galera tá gostando, tá se adentrando, né? Inclusive os jovens. Inclusive tem uns podcasts, alguns de ufologia, nossa, que tá no pico, assim, então, sabe, uma audiência muito grande, muita informação. Você acha que tipo assim, canais como o History, por exemplo, eles ajudaram? Ajuda, nossa, muito, né? A trazer a informação, né? Eu acho que todas as perguntas que eles deixam pro final é tudo afirmação e eles estão assim, tipo, pensa aí um pouquinho, palhaço, você não percebeu ainda? Não é uma pergunta, né? Fica lá para quem quiser raciocinar, mas a gente sabe que... É verdade. A tendência é que... Então, exatamente. A tendência é justamente essa, que o maior número de população se informe. É uma explosão de consciência. Porque daí a pessoa vai decidir. Porque quando a pessoa que não sabe, não tem informação, critica, muitas delas, e aí vem e começa a se dar com a informação dela, vai decidir. Isso. E aí geralmente elas
elas mudam, né? Assim, começam a dar um outro olhar para a coisa. E o que foi muito importante também, que eu digo que foi assim até meio que inesperado de certa forma, o Pentágono, o ano passado, em plena pandemia, vim falar que realmente admitir, exatamente, Não, isso foi sensacional, né, que tinham, né? Eles liberaram aqueles 3 vídeos, né? E que eles Eu não cheguei a investigavam ver OVNIs, que né? vídeos que são. Eram uns vídeos, o tic-tac, o famoso tic-tac. Depois você vê que parece um tic-tac, a balinha foi flagrado pelo um caça, né? Por um piloto. E aí ele fala, nossa, daí você vê a fala dele, nossa, o que é isso? Inclusive ele fala assim, nossa, eu não sei o que é, mas eu adoraria voar, né? Ele brinca, né, na hora, Por que né? essas informações estão sendo liberadas agora? Então, isso países? que a gente tá... A Rússia liberou eu acho que também tem, alguma não sei, coisa, né? muita gente acredita da ufologia que vai haver uma liberação, né? De Aí é meio de informações. informações. Então, só que agora... Uma preparação, só que tem talvez. Alguma Então, coisa que só vai que tem um vir, lance. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Lá por 2018, conheci um casal de pastores de uma igreja bem conservadora, vamos Sim. dizer assim. E eles estavam falando assim, bom, agora a gente precisa ir, porque o papo com o presidente da igreja lá e tal, o papo vai ser sério. Aí eu falei assim, mas que papo sério? Aí eles falaram assim, ó, então, eles estão falando com todos os pastores, admitindo a existência de ETs. Eles já sabem que existem os extraterrestres e agora eles estão passando para nós como que nós vamos passar esta informação aos poucos para os nossos fiéis. Interessante, olha Entendeu? só. Então, na verdade, as altas cúpulas religiosas já sabem. Sim. E, O lógico, sim. eles são super O bem Vaticano, informados, sempre, né? sempre Só que tiveram veio informação. essa bola assim para eu matar no peito, eu falei assim, yes, né? Gol. Porque agora sim, agora a coisa começa a ficar mais clara, né? Você comentou que numa aparição em outubro, lá em 68, em Lins, alguns seres humanos com roupas medievais surgiram, blá, blá, blá. Qual a possibilidade da relação dessas aparições com a viagem no tempo? Então, exatamente, é uma coisa muito interessante essa pergunta aqui. Muita gente acredita que somos nós lá, que estamos voltando à tecnologia, igual o Cavalo de Troia que você leu. sensacional. Interestelar. O Pica-Pau é expert Não, eu no sou Cavalo de fanático. Troia. Tô ligado. Fanático pelo Big Quase foi Mas faz internado, muito mano. sentido isso, né? Dessa questão do... Mas tem a da teoria de viagem que, no por tempo. exemplo, para eles se Diz que já é deslocarem possível, entre né? constelações e galáxias, eles vão ter que usar a viagem no tempo, né? Viagem no tempo e deve ter algumas outras propriedades que a gente desconhece ainda, o homem desconhece, que a gente não entende, né? Por exemplo, o Bob Lazar fala do elemento 115, né? Que era um elemento, tipo um combustível de um objeto. Para quem não conhece, foi falando Bob Lazar. Bob Lazar é um físico que alega lá desde 1989 que ele trabalhou na área 51 e que trabalhou, inclusive, nos projetos de discos voadores. Ele trabalhava, inclusive, no projeto, né, de fazer a engenharia reversa, junto com outras equipes, com uma equipe e tal, né? O Desmontava documentário do e Netflix é foda, né, meu? fera, foi do Jeremy Corbell, né? Mas tem uns antigos também muito legais, muito interessantes dele, né? Que ele fala na época, inclusive, né, aqueles depoimentos dele na época, tem alguns vídeos que mostram, ele falava assim pro povo, vocês não acreditam em mim? Vai lá então quarta-feira, lá próximo que é Rachel, né? Que é uma cidadezinha de 100 habitantes que tem ali, que é o mais próximo da área 51. Né? Ele falou, vão lá, vocês vão ver os testes que são feitos com essas aeronaves. Eles estão tentando, né, fazer... Há um avanço, mas eles não conseguiram, diz que ainda chegar em entender. Diz que estavam anos e anos e anos tentando entender várias coisas. Eles falam que, inclusive, ele fala, né, de uma nave que tem lá que é um grande desperdício de espaço, que na hora que ele subiu assim, é como se fosse um salãozão, sem nada, e só
uma cadeirinha assim, pequeno, sabe? Ele fala assim, mas a gente não sabe, aí tem até uma parte que você sobe assim em cima. Então você vê, né, a pessoa... E aí ele tem muita credibilidade de certa forma. Tem outras pessoas que daí vieram, afirmaram que ele realmente trabalhou lá, porque daí eles tentaram dizer Eles tentam descredibilizar a pessoa, né? A todo custo. E ele foi uma cara que tipo, teve um peito muito grande, né, para enfrentar isso. Até hoje ele é... No caso de Varginha, inclusive eu vi uma matéria bem antiga da Isto falando, desvendamos o caso Varginha. Então eles desenharam o ET, vamos colocar assim, aquele ser, né, agachadinho, e aí ao lado a foto de um senhor agachado no mato, assim, tipo... é o Godinho. Aí falaram, é isso aqui que aconteceu, não teve nada, entendeu? Às vezes a mídia colabora, às vezes não. Porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né, foi inclusive o repórter que conseguiu do caso Varginha, né? Acho que eu estava falando da cronologia, eu parei. Acho que estava na parte do Marco Lixerese, só para resumir bem. E aí ele vai, daí depois ele conta, né? Na verdade, assim, aí a irmã, ele tinha um outro emprego que era taxista. E aí a irmã dele, a Marta, diz que sobe um dia lá, logo aqueles dias posteriores a ele ter feito essa captura. E perguntou que já estava um zumbido, né, na cidade sobre esse assunto, né, que tinham capturado um negócio estranho. E ela perguntou, sabe de alguma coisa? Ele falou, não sei de nada, tal, mas isso aí vai dar muito pano pelas mangas e tal, né? Ele falou. E aí, 27 dias depois, ele adoeceu. Na verdade, um pouco antes de 27, acho que 25 dias depois, ele adoeceu demais. Ele deu entrada no CTI. Ele entrou com um quadro de septicemia aguda. Nossa. Que era, na verdade, de septicemia não, de pneumonia. Aí o médico, entrevistei o médico, o Cesário Lincoln Furtado, ele fala que o Marco, ele ministrou junto com os residentes os melhores antibióticos intravenal no Marco Lixerese, porque ele falou assim, pneumonia, com esses medicamentos aqui, ele vai melhorar, né? Ele piorou. Aí eles assustaram, né? Falaram, nossa, mas... Aí eles perceberam que o antibiótico estava imune à bactéria que ele tinha. E 8% dessa bactéria, 8% de neutrofilos, que foi dado lá, de desconhecido, sabe? E aí ele faleceu, né? Nossa. Então foi um choque para a família, assim, de certa forma. E aí eles queriam enterrar logo o Marco, não queria nem que tivesse velório. Ela falou, não, ela e o irmão, um outro irmão, falou, não, vai ter velório sim, brigaram, bateram o pé. E aí, querendo direto a autópsia dele, né, depois de passado, não foi entregue para ela. Daí depois, quando os ufólogos começaram a associar que o irmão dela tinha participado desse evento e falou para ela fez a ligação com tudo. Aí ela foi numa reunião que foi a reunião de 1 ano do caso Varginha, que foi em 97, e aí inclusive foi com a imprensa junto, aí ela foi lá e os ufólogos chamaram ela desceu a lenha. Vixe. Falando que não tinha recebido o laudo de autópsia e não sei o que, né? Falou muitas coisas lá. E aí ela falou que naquela semana ligaram para ela e deram o laudo de autópsia para ela, e faltando a segunda página ainda. Ei, que beleza, não? Dele. Caramba. Então esse foi um caso muito trágico do caso Varginha, assim, que aconteceu com o Marco Lixerese, né? E daí depois essas criaturas, para resumir bem, vieram para a Unicamp, né? Primeiro para a Escola Preparatória de Cadetes, no SPSEX, em Campinas. Uhum. Dali outro comando pegou e levou para o HC em Campinas, que foi no Hospital das Clínicas, onde também tem testemunhas que relatam essa época, a movimentação do Exército, eles fechando essa área do HC, né, isolando. A gente tem um depoimento agora assim muito interessante de um militar que está na reserva, que é de Campinas, que descreve realmente esse acontecimento, que inclusive o comandado dele estava na guarda de quando os caminhões da ESA chegaram em Campinas, né, lá na SPSEX, e ele soube, na época não tinha saído ainda na mídia, né, geral, assim. O que eles soube que capturaram uns negócios estranhos aí, tem um boato em Varginha, entre os militares falando ali, entendeu?
em Varda. Mas não tava, mas o quê? Ninguém sabia, ninguém nunca ia imaginar que poderia ser extraterrestre, né? E aí o Badam Palhares, o polêmico Badam Palhares, foi chamado para chefiar a autópsia. O Dr. Conradinho Metzi, entrevistei ele também, ele nega, mas o cara foi muito gente boa. Deu uma entrevista de 1 hora, ele é muito fera. E mais vários outros médicos de várias especialidades foram lá para autopsiar e estudar a anatomia daquela criatura, né? Porque era uma criatura totalmente anômala, né? Tipo, atípico, era inteligente. né? Então, de certa forma, eu não tenho a certeza, mas acho que sim. Não era tão inteligente, não sei. Na verdade, não dá pra posso falar, saber, não dá né? para saber. Só fazer um adendo. Né? A gente tava falando naquela hora lá de Araçoiaba, de aparições, e aqui tem um cara que está acompanhando a gente aqui ao vivo, o Carlos Almeida Júnior. Ele está dizendo assim que meu pai foi policial em Araçoiaba da Serra, cidade próxima a Aramar. Houve uma ocorrência próxima ao morro, próximo ao Morro Ipanema, que, segundo os moradores que acionaram a polícia, algo desceu do céu com um barulho estrondoso. Pousou no quintal do sítio e logo após levantou o voo. Eu acho que eu lembro, Carlos, um abraço pro Carlos. Carlos, eu acho que você já me mandou um áudio, se eu não me engano, reportando esse acontecimento, que daí era uma propriedade de uma senhora e que teve um estrondo, um barulho. Ele fala sobre um barulho no céu? Não. Ele fala que teve. Fala Assim, tem um barulho estrondoso. Depois Eu acho pousou que eu no me quintal. lembro disso, inclusive entra em contato comigo que tô querendo falar com você. Nossa, é tanta coisa, né? Tanta gente que acabei, acho que não falando com você de novo. Mas aí, ó, mais uma pessoa que... E é aqui do lado, E né? aqui do lado. Por exemplo, o ataque do chupacabras começou meio que, na época, estourar em Araçoiaba também. Num sítios ali, né? Umas chácaras. Aí depois começou a acontecer no Paraná, no Rio Grande do Mas Sul, era em Santa realmente Catarina. algo extraterrestre? Ou O era... chupacabras? Ó, eu vou indicar para todo mundo que tá ouvindo, tá assistindo, um documentário que é essencial. Eu vou até mandar para você, chama Dossiê Chupacabras. Ele foi é incrível esse documentário, que foi feito um trabalho por um professor universitário, grande amigo nosso, o Carlos Alberto Machado, né? Sou fã do Machado, inclusive. Uma das minhas influências da ufologia é o trabalho do Carlos Alberto Machado, né? E ele escreveu o livro Olhos de Dragão e produziu esse documentário, que ele mostra tudo o que aconteceu, a verdadeira história dos chupacabras. Ele entrevista chacreiros, biólogos, veterinários que analisaram. É incrível, assistam esse dossiê chupacabra, tem no meu canal lá, que eu coloquei também. É uma Fala hora de e novo pouco. qual que é o canal para quem tá... Canal Marco Leal. Vocês entram lá, procura como Dossiê Chupacabras, é incrível esse documentário. E o chupacabra, por que a gente faz uma associação com o fenômeno UFO? Porque determinados ataques, quando estava ocorrendo, principalmente lá no Paraná, que o Carlos Machado investigando lá, eram reportados pelos chacreiros luzes, sempre voando ali, né, próximo. E o Carlos Alberto Machado filmou, na época que estava o auge lá, ele estava lá investigando. Aí ele recebeu um telefonema lá de uma pessoa, falou que na propriedade ali onde próximo estava aparecendo, tinha tido ataque, estava aparecendo essas luzes. Ele foi convidado para passar uma noite lá para fazer a vigília. E nessa vigília com tripé ele filma, nossa, muito bem filmado, uma luz, você vê um negócio assim incrível. Tem uma hora que ele está bem baixo assim, passa. Imagina isso em 97. Né? Não era drone, nada, tipo, naquela época não tinha, né? E aí você vê essa luz, ela oscila, vai, e aí o pessoal fica impressionado, né? Aí beleza. Aí no dia seguinte, logo na parte da manhã, ele vai até mais ou menos que ele estava, né, visitando aqui, como se fosse ali no bairro ali. Aí no outro dia ele foi mais ou menos onde estava e tocou nas casas, nos sítios. Perguntou, viu, por acaso o senhor viu alguma coisa estranha essa noite? Aí uns falaram, um falou, não vi nada. Assim, você já viu, você tem criação aí? Sim. Aí foi ver a criação, tudo com a característica, tudo morto, com a característica de chupacabras. Por exemplo, muito dessas propriedades tinham cachorros, Rottweilers, que eram muito bravos e faziam qualquer barulho.
E ele fala que quando o chupa-cabras entra, inclusive gansos, que ganso faz muito barulho, né? Diz que nada. Ele falou que não escutava nada. No outro dia foi lá, estava tudo morto, sem sangue, né? Com ataque Drenado. Drenado. E, inclusive, eu entrevistei uma veterinária, né? Que foi, inclusive, lá com o Carlos fica Machado. totalmente inaproveitável, né? Fica, e totalmente. Então, e ela fala que o odor, o que ela, como veterinária, ela achou muito louco, assim, porque ela foi investigar uns casos junto para ver, né? Para fazer análise. E o chupa-cabras, ele atacava muito próximo onde tinham lagos, riachos. E aí tinha a carcaça, às vezes, da ovelha, da cabra, né? Assim, já que era para gerar mais decomposição. E aí retirava essa carcaça da água, ela ia analisar, não tinha um odor de putrefação e estava intacto. Então ela falou, eu nunca vi isso na ciência que eu estudei, né? Tipo, então ela realmente começou a ver. E aí a imprensa, junto com os órgãos, como o caso Varginha, os órgãos, né, de competência aí, do governo, eles começaram a cobertar o caso e divulgar que eram cães vadios e sussuaranas, né, que faziam aqueles ataques. Capaz. E aí, tanto que o Carlos Alberto falou assim, então se foi tanto sussuarana e cães vadios, por que pararam os ataques? Só estavam com fome naquela época, né? Porque o chupa-cabras é um fenômeno que começou em 95 em Porto Rico. Aconteceu muitos casos. É um predador. Quentes. E Chegou a teve aparecer gente no México também, né? No México, no Chile, no Brasil foi intenso, cara. Nossa, o Brasil, cara. Foi. Vocês precisam assistir esse Adorável, documentário, tanto que ele mostra lá cenas fortes. Ele mostra lá, né? E tem esse vídeo. Pega pessoas, né, também, né? Nossa, teve pessoas que viram o chupa-cabras e lá ele entrevista. Você vê assim, sempre esse sitiante, chacreiro. E aí eles estavam muito bravos porque eles estavam perdendo os animais. E aí eles criaram um mutirão, entre eles, os fazendeiros ali, com carabina, e foram à caça. E tem uma história que o Carlos conta, está no documentário também, que essa história é incrível, diz que conseguiram, porque não era um chupa-cabra, eram vários. E aí eles conseguiram capturar um chupa-cabra, colocaram numa gaiola lá, como se fosse uma cela, né, pequena. E aí a polícia foi chamada, disse que foi levada para a delegacia. Aí colocaram o bicho dentro da cela. E disse que tinha libélula e voava, assim, segundo as testemunhas falam, né? Aí Brasil, veio né? já daí o exército ele filmou os caminhões do exército lá, o Carlos Machado, porque ele tava lá em loco, ele foi baita de um fera, sabe? Ele filmou o bagulho. Ele filmou o exército, assim, caminhão do exército, que tinha Forças Armadas lá também. E daí falam que foi fornecido pro exército. Era uma criatura que eles não sabiam também se era bicho... O que era? Aparentava mais bicho, né? Que era aquilo... Sim. Libélula, aquela coisa peluda, libélula, né? E teve um negócio que não tem nada a ver, que é o Você Decide. Eu lembro? Que aí no final aparece assim, o chupa-cabra, que é um macaco, assim, um crocodilo, sei lá, Genial. um chimpanzé, sei lá. E aí, entendeu? Tipo, como se fosse, né? Então, se você pudesse decidir o que seria, né? E um caso que aconteceu em Campina Grande do Sul, como estava acontecendo muito, a reportagem local da CNT fez um monte de reportagem lá, entrevistou. E na hora que foi passar, eles cortaram a energia da cidade. Beleza. E aí a própria imprensa repudiou isso aí, porque foram Foram foi a censurados. censura dos órgãos municipais que entendeu? Então esse documentário é incrível, vocês têm que assistir. Antes da gente continuar a conversa, lembrar que o nosso programa, o Tricocast, nós temos o apoio da Patek Broadcast, né, Lívia? Fala um pouco pra gente aí. É isso aí. A Patek é um estúdio fabuloso para você que quer falar o que você tem em sua mente. Você quer criar o seu podcast? É para você, é pessoal, um projeto pessoal, é para sua empresa, que agora toda empresa tem que ter uma voz. Aproveita e vem aqui falar com o Pichoxó e acessa o www.patek.com.br. Aqui é lugar para produção de conteúdo, geração de conteúdo, gravação, publicação, e vamos fazer acontecer o que você tem para dizer.
Exatamente. Se você tem uma ideia, uma vontade de mostrar aí, colocar essa ideia, deixar ela física, vem aí e fala, ó, a gente estava assistindo a galera do Treecast e a gente quer fazer igual, né? E aos pouquinhos a gente também estamos aprendendo e vamos fazendo aí esse formato novo. Cara, antes de a gente continuar aqui, ó, o Carlos Almeida Júnior mandou de novo outra mensagem aqui na rede social. Ele diz assim: se os amigos verem o meu comentário, vou descrever de forma resumida o que meu pai falava. Esse fato ocorrido foi na época mesmo do chupacabra. Meu pai, quando chegou no sítio que acionaram a polícia, os moradores estavam em pânico. Tinham várias galinhas mortas de forma muito estranha. E os moradores relataram que ouviram um barulho estrondoso no quintal do sítio. Quando levantaram ver o que era, algo levantou o voo e desapareceu com o mesmo barulho. Detalhe: quando foram ver, todas as galinhas do sítio estavam mortas. Segundo o que relataram para meu pai, foi algo que aconteceu em questão de pouquíssimos minutos. Desculpe se minha descrição não foi perfeita. Não, que isso, meu. Tá excelente. E valeu por estar participando. E, meu, continua mandando aí. Quem tiver afim, quiser mandar perguntas, pode mandar, que a gente está aqui e vai mandar pro Marcão aqui também para ele. Eu lembrei daquela piada, surgiu na época do chupacabra. Qual? O pessoal fala assim, o chupacabra diz que tem 90 anos, né? O pessoal, sério? Mas por que 90 anos? Se tivesse 18, comia. Eu achei que você ia falar do chupa-cobra. Viu? Mas para tudo tem um jeito, né? Eu acabei de falar, eu li agora ele falando documentário, você falou de documentário e você fez um documentário, participou de algo ligado ao National Geographic. Fala um pouco pra gente disso aí. Sim. Vou aproveitar que eu vi aqui, eu tenho o meu primo, queria mandar um abraço pro meu primo de São Paulo, Fabinho. Tô te esperando pro churrasco aqui, hein? Você e a família aí, saudade de vocês, um abraço. Então, quanto a essa questão tive a oportunidade de participar de alguns projetos, né? Foi o do National Geographic em 2012, que foi uma série americana chamada Chasing UFOs, que tinha como apresentador o James Fox, que virou um irmãozão, né? O James Fox é um dos maiores documentaristas de filmes e documentários ufológicos dos Estados Unidos. E aí tinha o Ben, que era um cientista, inclusive trabalha na Área 51, trabalhou já na Área 51, e a Erin, que era ela era uma das apresentadoras também, né? Então eram os três que apresentavam essa série. E aí eles vieram para o Brasil para gravar Varginha. Eu tinha conhecido o James num evento de ufologia em Peruíbe em 2011. E o James, assim, fiquei muito amigo com ele ali, daí depois ele ia ficar mais uma semana no Brasil, e daí eu falei, ele falou que ele ia conhecer um lugar bacana, né? Daí eu levei ele e a esposa lá para Paraty, né? E a gente ficou uma semana lá, a gente trocando muita ideia sobre o fenômeno UFO e tal. Aí ele falou assim, daí ele ficou impressionado com o caso Varginha, né? Ele já veio me perguntar sobre isso. Aí a gente conversando tudo, ele falou assim, você acha que se eu voltar daqui 1 ano mais ou menos, eu vou voltar aqui? Ele não falou ainda, mas com quem seria, né? Falou, eu tô com os projetos, eu faço documentário, você acha que você consegue reunir as testemunhas do caso Varginha? Daí eu falei, não sei, é meio complicado, porque tem essa resistência por parte das testemunhas em falar em público, né? E aí eu falei, eu vou tentar e tal, mas eu achei que não ia. E aí quando foi mesmo, deu 1 ano, e a gente foi se falando durante o ano, né, contato e tal. Daí ele falou, o seguinte, fechou uma série aqui, a gente está gravando 13 episódios, a gente quer fazer uma no Brasil, e a gente, tem como, né? Daí ele perguntou, daí eu falei assim, a gente queria, né, que você fizesse a consultoria pra gente aí. Daí eu falei, legal. E aí eu fui, daí, nossa, foi uma pauleira pra ir, né, de última hora lá, reunir, tentar conversar com as meninas, com as testemunhas, né, para que se participasse. No fim, eles vieram mesmo, a equipe. Aí a gente ficou 1 semana, 8 dias gravando, né? Tanto gravamos em São Tomé das Letras, Varginha, e umas cenas lá em Extrema. Só que o que acontecia? Era um programa um pouco mais sensacionalista, de certa forma, não sensacionalista, meio National Geographic. Tem o glamour, né? Tem o glamour. Do National Geographic, né? E o James, como uma pessoa muito séria,
Ele não gostou, de certa forma, do formato. Da abordagem. Do jeito que estava fazendo. Então, por exemplo, só para contar, né? Entrego. A gente tava lá, eles têm uma cena no episódio que eles estão com uma barraca montada e como se estivesse no meio da floresta amazônica, com frio, com medo, escutando os negócios lá. Você escutou isso? Escutei. Nossa, daí um falava com o outro, aquela câmera Night Vision, né? Tudo escuro, fazendo aquela coisa de mistério. Nossa, a bruxa de Blair. E a gente tudo em volta, assim, lá, e tava sendo numa pousada, assim, gravando na mata. Dramaturgias, né, do SBT, lá nos programas do Ratinho. A né, do que conta a Ratinho, história. Pareceu o Marquito lá. O Sombra narrando, sabe? Ok, Ratinho, hoje vamos ver. E de certa forma tinha, na verdade tem isso, né, no cinema, de certa forma. É que a gente, como fala, o pessoal até do cinema briga, fala, mas você tem que entender que tem que ter um roteiro e tal. Mas, tudo bem, mas coisa não dessa maneira, né? Coisa bem de americano. Né? E aí, beleza, aí foi, né, foi essa oportunidade. Isso foi em 2012. Aí a série lançou nos Estados Unidos lá. Eu lembro que eu fui lá pra estreia, tudo. Você foi pra lá? Eu fui lá, fiquei na casa do James lá, e aí teve o lançamento do Chasing UFOs, né? Aí eu lembro que ficava passando toda hora, igual o History, sabe? Ficava passando lá, né? Que aí tal, e aí estrear, né? Chamadas. E aí, beleza, aí foi. Só que daí deu, acho que sucesso lá, tudo. Não chegou a aparecer no Brasil, né? Apareceu até tem no YouTube esse episódio. E tem outros episódios que eles gravaram. Só que a série não é boa, não. Se tornando de ufologia séria. É legal. O History faz melhor a série de ufologia, né? De certa forma, sim. Eles foi legal, sim. Eles entrevistaram testemunhas reais, casos reais. Só que a abordagem... Talvez a parte da novela pouco era meio ruim, né? Fake a choro e tal. E eu falei do History, mas a parte de mentira não é legal, a parte de verdade é massa. É massa, é verdade, E eu falei do History, mas você também participou de uma série do History também, né? Ajudando, sim, né? Sim. Qual que foi? Então, esse do James, foi né? Daí, beleza, aí voltou. Aí eles iam fazer a segunda temporada. Aí o James saiu, falou, não vou fazer, não. Eu tava já até sucesso, não vou. E aí, inclusive, ele deu uma entrevista para um cara que é muito conhecido na área da ufologia. Tem, inclusive, um canal que é o Jaime Maussan, que tem é um mexicano, né? Falando, não, eu não vou fazer. Aí contou umas coisas lá, né, e tal. E aí, em 2013, ele voltou pro Brasil e falou, eu vou voltar e nós vamos gravar para um outro projeto meu daí. Beleza, aí ele veio para... A princípio era o 701, que ele ia abordar, a princípio era o Varginha, o caso de Zimbábue, de rua, que é um caso incrível que aconteceu em 1994. Na escola, que todas as crianças... Esse é demais, o Area School. Foda. E ele localizou as crianças hoje. Tudo grande, e ele eu cheguei a ver uma coisa com assim. Elas, né? E aí o caso Zamora, que foi um caso também que aconteceu no Novo México, que é um caso de um policial que estava perseguindo assim um carro normal, né? E viu aí, quando ele passa assim no passo, ele vê um objeto pousado, ele vai, para de seguir o carro, volta, ele desce lá, aí ele vê 2 seres pequenos para fora da nave, sobe na nave e o negócio decola, e ficou a sapatas. Então esse caso foi um caso também acobertado pelo governo americano, pela Força Aérea. O tom da mensagem do próprio seu Zamora, na época, ele contou o que tinha acontecido, mas depois ele se arrependeu, porque ele não sabia que ia dar problema, né? Até então. E esse caso, o James conseguiu, em primeira mão, a desclassificação da documentação da Força Aérea Americana sobre esse caso, que colocou nesse filme dele. Só que daí o que aconteceu? Aconteceu muitas coisas no meio do caminho, que ia ser... E daí o outro caso, um caso do Kennedy Arnold, que é o piloto lá da aeronáutica, que é o ufologia. Então, eram 4 casos. Isso foi em 2013. Ele falou que o negócio ia estrear em 2015. Aí, em 2015, falou que ia de 2017. E nada. Aí, acho que começou a entrar outras coisas. Ele foi para outros países filmar várias coisas, vários outros casos. Austrália, foi para a África, China. E daí, beleza, ele tem um material vasto. Aí aconteceu essa coisa da liberação do Pentágono, e aí ele conseguiu entrevistar várias autoridades americanas, senadores, chefes de Estado, e aí ele ia colocar no filme. Aí depois aconteceu uma mesclagem lá do documentário, mudou de 701 para The Phenomenon, e aí o tão esperado estreou 6 de outubro do ano passado.
Só que não entrou Varginha. Porque Varginha, ele, nesse meio tempo, desde que ele veio aqui, a gente levantou muito mais coisa nesses anos todos. Então ele falou que vai voltar para cá ainda para ver, para a gente fazer um outro, de repente, englobando bem Varginha, né? E aí o Fenômeno, outro também que eu deixo o pessoal assistir, está na Amazon, só que é americana. É incrível, é um dos melhores documentários da crítica mundial da ufologia, tá entre os melhores, assim, sabe? Inclusive o Luiz Elizondo, que é o cara que liberou, né, que foi, os vídeos lá, que foi responsável por ajudar na liberação dos vídeos do Pentágono, né? Ele se expressou lá e tal, dizendo que o documentário é muito bom. Voltando lá, aí daí aconteceu a oportunidade de fazer a consultoria para o History, que foi para um programa chamado De Carona com os OVNIs, que está passando agora. Sim. E tá passando de domingo, passou nesse domingo aqui, passou no domingo passado, sábado, né? Mas na época que lançou. Então foi uma oportunidade muito legal, assim, cara, de você ver como o nosso país é rico na casuística ufológica. E daí a gente viajou, né? Acho que foram 11 ou 12 estados brasileiros para gravar essas histórias, né? Eu tinha que filtrar, porque tem muita maionese, né? Aí tem que filtrar, de certa forma, as histórias, as testemunhas. E foi muito, muito incrível gravar essa série, né? Um abraço para o Fred Morse, que é um mochileiro ufológico, um grande irmão, né? Aí, e que a gente está com os outros projetos agora futuros aí, né? Teve o Alien Doc Experience, que foi um reality que a gente levou as pessoas para a expedição. E aí gravou a reação das pessoas, as pessoas fazendo vigília, né? Tipo assim, um grupo de viajantes. Acho que vai lançar esse ano, talvez, ainda, no segundo semestre, talvez, né? E então foi essa oportunidade, né? E assim, o que impressionou, cara, foi o seguinte: você ia, né, entrevistar as pessoas, o Fred entrevistava, você conversava com as pessoas e muitas das pessoas, elas repetiam que tiveram de frente com o fenômeno, elas respondiam, às vezes, falavam uma característica que era muito parecida com todos. A maioria, que eles falavam assim, a pessoa que teve o contato com a nave, eles falavam que a noite virou dia. Eles usavam essa expressão, você precisava ver, a noite vira dia. Aí, por exemplo, na Serra da Beleza lá, a noite virou dia. Aí lá em Guarabira, a noite virou dia. Caramba, lá a noite virou dia, né? Então é uma característica que, dependendo do lugar muito escuro, a pessoa tem esse avistamento, diz que a luminosidade é tão intensa que diz que você consegue ver as folhas, tudo, sabe? Como se virasse dia, né? Então você vê que alguma coisa realmente acontece, né? E ter a oportunidade de ir lá gravar um dos maiores casos clássicos da ufologia brasileira, como foi o Chupacabra, o Colares, da Operação Prato, né, lá da Ilha de Colares. Lá. Esse foi o que os pescadores vinha um raio, né? Isso. Laser, né, neles. Isso. Né? Sugava, ficou conhecido como chupa-chupa, o chupa-chupa, na verdade, né? E aí ele sugava, na verdade, tirava o sangue. Isso é mais antigo, né? Aconteceu em 1977, essa Operação Prato, a região norte, né? onde eles ficaram na Ilha de Colares, que fica a uns 150 quilômetros de Belém do Pará, né? É uma ilhazinha. E perseguia, né, os moradores, né, Perseguia os moradores. Esse caso é impressionante também. Acho que é um dos principais casos da ufologia brasileira, né? E o mundial, né? Reconhecida mundialmente. Porque o que aconteceu depois, em 97, um dos comandantes da operação lá, o capitão Yoragi Holanda, ele veio no Fantástico. Primeiro ele deu uma coletiva, ele chamou o Gevaer, da revista UF, o Marco Petit, para contar essa situação que ele vivenciou lá, para quem quiser estar no YouTube também. Então ele conta fantástico, assim, né? E foram liberadas aí cerca de quase 400 a 500 fotos que a aeronáutica fez desses objetos lá, né? E diz que tem vídeos também, mas os vídeos não foram liberados, né? Então foi uma ação também que a aeronáutica se envolveu, foram 3 meses de operação. E que de repente acabou também, né? Acabou. Foi bem de repente, né? Foi bem de repente Hoje em também. dia acontece isso ainda, essa perseguição a certas pessoas que veem alguma coisa, ou era coisa só do passado? Acontece ainda, casos muito isolados, mas aconteceu um caso interessantíssimo, específico, que aconteceu em 2015, e agora e pouca gente sabe, e está acontecendo, teve uns casos que aconteceram em 2017, 2018, numa tribo indígena no Acre.
Uns ataques também. O colega, o Rony Werner, que é um carioca, gente fina, ele conseguiu a liberação de um documento da FUNAI, né, e do Ministério Público, eles relatando esses ocorridos nessa tribo indígena, que as índias, né, os moradores estão apavorados, inclusive pedindo para a Polícia Federal averiguar isso, pedindo, né, porque são luzes, que eles chamam de aparelhos, né, e que, de certa forma, fazem uma evolução ali perto, amedrontam demais esses índios. E teve uma mulher que saiu correndo, porque estava vindo assim, saiu correndo, ela estava grávida e perdeu o bebê. E no canal do Rony, é incrível que ele conseguiu... o que acontece? Existe uma lei que chama Lei de Acesso à Informação, que é a LAI. E ele entrou, se você tiver especificamente os dados que ocorreu alguma coisa, ele vai na instituição e pede através da LAI. E aí a LAI libera esse documento que era, até então, né, ninguém... Sigiloso, ou ninguém tinha acesso. E aí ele conseguiu. E lá você precisa ver, cara, as páginas descrevendo toda essa ação entre a Polícia Federal, aí a tentativa de comunicar a aeronáutica, o Exército, para tentar ir lá para averiguar isso, né? E aí a Polícia Federal foi lá, próximo à tribo, aí tem um rapaz que é o porta-voz da tribo, que ele fala português, e aí ele foi traduzindo, por exemplo, você vê no vídeo os índios sentados, esse porta-voz índio contando para a Polícia Federal que está gravando, eles traduzindo. Tipo, ele traduzindo, né, sobre os índios esse acontecimento e que eles estão querendo uma resposta. Querem saber porque está sendo amedrontado, depois ainda que a moça perdeu o filho, né? Então eles estão assim apavorados. Isso aconteceu agora, em 2017, 2018, né? E teve uma antropóloga que foi lá na tribo para fazer o estudo normal, né, do trabalho dela. Ela, inclusive, estava dormindo na rede lá uma noite. Ela ficou uma semana na tribo, ela vivenciou isso lá. Inclusive, o depoimento dela está dentro dos inquéritos ali e tal, né, dos documentos. E não se sabe mais, né? O Rony que descobriu isso, né? E a vontade é de ir lá, só que é um lugar muito afastado. Cara. Não, mas para você chegar no lugar, é mais longe, né? diz que é na divisa com o Peru, sabe? Nossa. Já, ali. E tem o lado, diz que dos avistamentos lá, dos casos do lado do Peru também, entendeu? Que é quase ali perto. Então é muita coisa que vai batendo, né? Aí você vai unindo, vai juntando, né? Louco, então tá ocorrendo, mas você vê, acontece no local isolado. Né? Antigamente, quando não tinha aparato celular para filmar, parece que diminuiu. A gente recebe todo dia um monte de filmagem, só que é filmagem de luzinha no céu, voando, você vai... Não tem como não identificar. É nada. Não tem como saber o que é, A né? ufologia, ela tá bem intrinsecamente ligada às teorias da conspiração, né? Isso. Muitas teorias, Sim. né? Digamos. Existem dois fatos que eu gostaria de colocar aqui para você falar um pouquinho para a gente. Uma é do acesso que teria tido Hitler a as tecnologias, né? E o segundo seria a interligação entre a ufologia e a conspiração dos reptilianos. Ah, tá. É complicado. Eu sou assim um pouco da ufologia um pouco mais científica, mais Sim. Né, investigativa de campo, né? Essa parte dos reptilianos até pode ser que exista, mas eu acho que há muita conspiração envolvendo, né? Essa que o pessoal fala muito, inclusive falar da rainha Elizabeth, que é uma reptiliana. E do ano passado para cá a coisa só aumentou, né? Só aumentou, nossa, e tem muito lixo bastante. Que estraga a ufologia, né? Que estraga a parte séria, né? Estraga exatamente, você falou perfeito. Estraga essa parte que é mais séria, né? E de pesquisadores que vão mesmo, não para sensacionalismo, né? Justamente para entender, para pesquisar. Mas existe muito lixo que a gente fala que é jogado de informação na internet que corresponde a 70%. Muita coisa que se vê na internet é balela. É balela, sabe? E essa questão do Hitler? Do Hitler, então, essa era como o Hitler, ele sempre tem aquele pensamento dele, né? Ele tinha o interesse, justamente, né,
nos OVNIs. Inclusive, ele teve um projeto que ele mesmo, né, deu para uma pessoa, né, de sua confiança na época, criar esse projeto, e eles tentaram fazer os discos voadores nazistas. Eles fizeram, inclusive, algumas... fizeram alguns, mas eles não voavam como... né, não conseguia, às vezes, nem levantar voo. Sim. Né? Existe então, até o espaço lá ainda, né? Sim. Eles faziam os testes, os né? testes e tudo dos voos, só que esses testes eles não evoluíram, né? Então ele investiu, e tem informantes lá, né, da época que fala que realmente ele se interessava muito justamente para detonar com o mundo. O interesse, né? Infelizmente, né? E é o que acontece hoje, de certa forma, com os Estados Unidos. Diz que a Rússia, todas as nações aí, eles têm um interesse, as que são, né, de primeiro mundo aí, interesse nessa tecnologia somente, infelizmente, para a guerra. Então, né? Que coisa Né? imbecil, né? Eu vi um comentário certa vez falando justamente sobre esse lance do contato com as grandes nações, né? Que é uma coisa, ao meu ver, extremamente óbvia, porque se você vai visitar um planeta, né, pensando na forma deles, né, tentando me enquadrar, primeiramente, acredito eu que seria o mais óbvio vir na nação dominante, quem está ali. E dizia-se que havia um acordo de troca de tecnologia e informação com alguns países, né, Estados Unidos, Rússia. E de uns tempos para cá, a Rússia começou, o Putin jogou tudo, né? Apareceu um velho esses dias louco aí, esse tempo atrás, falando que tinham reuniões secretas, né, embaixo do subsolo de alguns países. Sim. Tal, não sei o que, né? Foi Paul Haley, acho que não sei se é desse que você fala, que é o ex-ministro do Canadá. Isso, lá, do né? Canadá. E aí dizem assim que o Putin meio que fez isso aí de pirraça, porque parece que a Rússia foi excluída desse acordo de troca de informações e tal. E eu ouvi um papo assim, agora eu não sei se isso é real, né? Porque nunca vai saber também, né? Nunca a gente vai conseguir comprovar, na verdade, porque a evidência do ET ninguém tem. A área 51 não tem certo controle. Eu estava vendo uma matéria dos senadores americanos, eles não têm muito acesso, não sabem como funciona, entendeu? Não tem muita informação. Quem O será que presidente manda não consegue- naquele Então, pedaço, esse né? é o negócio. Tem até a passagem do Independence Day, daquele filme, né, o clássico, Tem o presidente. que não sabia, justamente para eles jogarem isso, que é o que dizem que realmente Eu queria ocorre. te perguntar, filmes assim, tem alguma coisa de real, Homens de Preto, esse filme, o ET? mesmo, Então. sabe? Então, tem muita ficção, né? Por exemplo, o Independence Day é, de certa forma, assim, o contexto por trás, para quem estuda ufologia, ver o que é, né? Por exemplo, o próprio Taken, do Steven Spielberg, né? Tudo bem que é uma ficção ferrada, Contatos assim, de Imediatos, postar Terceiro Grau. o Contatos Imediatos, né? São tudo filmes incríveis aí, clássicos. Por exemplo, o filme que eu acho que incrível, que eu mais gosto e que remete à realidade mesmo, é o Intruders. Não sei se você assistiu esse filme, passava no SBT, às vezes. Você lembra uma época que passava um negócio, tipo um mistério, que na chamada você não sabia o que era no SBT. E aí falavam que iam passar alguma coisa, aí falavam umas frases meio doidas. Eu lembro disso porque era da minha infância. Eu lembro do filme Intruders, que tinha um negócio meio, ele parecia eles meio com um plasma, né, eles andando assim. Isso, e é história de abdução, é história que realmente aconteceu com algumas americanas, e foi estudo do Buddy Hopkins, né, um grande pesquisador americano, né, e fazia também a questão de regressão nessas pessoas de abdução, e uma delas veio no Brasil, em Curitiba, que foi a Debbie Jordan. A história da Debbie Jordan foi colocada no filme, né, que se passou com aquelas atrizes e tal. O filme também muito conhecido, mas que infelizmente não teve, assim, não foi a realidade, mas foi mais ou menos, é o do Travis Walton, o Fogo no Céu. Sim. Né? Mas o Travis, ele fala que o filme
não foi aquilo que aconteceu com ele. Você trouxe ele, porque você foi o cara que começou aqui na cidade, na região, a fazer as primeiras reuniões ufológicas. Não é reunião, né? Congresso, né? De ufologia. Você trouxe ele uma vez, não sei se foi você que me trouxe. O Travis, ele veio algumas vezes no Brasil, mas foi no evento da revista UFO, mas eu ia buscar ele, né, no aeroporto. Aí levava ele pro evento, ficava com ele, levava ele para os lugares para comer e tal, né? E ele, nossa, incrível assim o que aconteceu com ele. Eu acredito muito, sabe? E ele fala que, tipo, muito inclusive das estrelas de Hollywood, lá tudo, sempre vai perguntar para ele, quer que ele sempre conte, né? Que foi um caso incrível. E os amigos dele que já estavam para ser presos depois de 7 dias que ele voltou, né, que ele teria voltado, passaram todos pelo detector de mentira, disseram que não estavam mentindo, mas mesmo assim o cara, na época lá, acho que era o xerife, ia prender eles, parece que já estava prendendo, aí o Travis aparece lá na rodovia, nu, né, e daí trazem ele, aí o pessoal ficou em choque, né. Aí depois ele passou também pelo detector de mentira e tal. Então foi um caso muito doido que ocorreu com ele. Só que ele fala que o que mostra no filme Fogo no Céu é totalmente fictício, Hollywood. Né? O que aquele lance dele na mesa lá. É tudo mentira, aquela parte que tem aqueles seres lá. Não, se eu não me engano, ele comenta sobre os Greys mesmo e nórdico também que tinha, né? Se eu não me engano, que tinham sido mandados, que é tanto caso, cara. Mas esse caso é muito incrível, assim, do Travis. É um dos casos clássicos da abdução mundial, né? E americana, né? No caso de abdução, a gente pode sugerir ou entender ou imaginar que existem seres híbridos vivendo na Terra? Falam disso, sim, que diz que existem seres híbridos, Tem alguns pesquisadores que são mais dessa linha, que abordam, que fazem regressões hipnóticas nas pessoas. Teve uma moça, uma americana também muito conhecida, que veio num congresso em Santos. Eu também peguei ela lá, né, no aeroporto para levar para lá. Cara, e ela contando, assim, parece surreal, né? Ela falando que ela teve inseminação nela. No 3º mês ou 4º mês de gestação, eles tiraram o feto, eles abduzem novamente, retiram o feto. E aí a pessoa fala, né? E ela conta assim, você precisa ver com uma naturalidade, parece que está falando real mesmo. Ela fala que às vezes ela tem um encontro com essas crianças que são filhos dela, só que ainda eles estão nas estrelas. E tem o caso dos híbridos que vivem aqui, que seriam... Que aparece muito do Taken, né? Do Taken mostra isso. Sim. Da série do Steven Spielberg, né? Então diz que é uma possibilidade muito grande de ser real isso também. Tem vários pesquisadores aí renomados, americanos ou de outros países que dizem que é real mesmo, né? Agora a gente imagina que não sejam só de Greys, né? Então diz que tem uma camada porrada de espécies, de raças, né? Geralmente, o que é, por exemplo, os casos assim que tem até inclusive ato sexual, porque né? Inclusive tem um livro 50 Tons de Greys. Sim. Não, mas é um livro, Greys de Greys mesmo. De Greys mesmo, né? E foi escrito pelo Cláudio Suenaga, né? Nossa, ele fez uma pesquisa muito vasta. Então é só casos que reportam a isso. Inclusive o caso do Vilas Boas, que foi um caso que aconteceu, né, no Brasil, um dos mais famosos, conhecido internacionalmente, onde esse senhor teve um sexo com uma extraterrestre. Só que dizem que, nesses casos, geralmente, quando é feito um ato sexual, sempre é uma mulher mais parecida com nós, humanoide, né? Tem os Greys lá, as outras espécies lá, mas aí eles trazem uma... Para você não se assustar, na verdade. Né? Então, vai... O cara brocha. A verdade é essa, né? O cenário é para você não se assustar. Era um senhor? Ele na época não era agricultor, na época. Eu já li não era uma coisa sobre isso. Ela entra até na casa dele, né? Não, esse foi na nave mesmo, que levam ele pra nave. Ele ele sai, tá de madrugada lá, e daí vem esses homens que são encapuzados, tipo com roupa de mergulhador. Aí pegam, levam ele à força, ele não,
Aí colocam ele na nave, aí colocam um negócio lá e Vai não vê cruzar. nada. E ele consegue ainda, bom, imagina. Aí passa um óleo no cagaço. corpo dele inteiro. Lubrificado. É lubrificar. Pornô. Aí o cara já fica lá em risco. Imagina os caras gravando pornô lá, né? Os ETzinhos. Foi Nossa. invisível. Teve um outro caso muito conhecido no Brasil, que é o do Nelson Tasca, que ele é lá de, se eu não me engano, é Chapecó ou Criciúma, acho que é Chapecó. Ele também fala que aconteceu uma abdução com ele fez sexo com uma... Ele, inclusive, foi... Esse caso, cara, eu fico com um pouco atrás da orelha. Eu acredito até, de certa forma, né, nesse... Porque na época foi investigado, foi pesquisado pelo próprio... na época, acho que o Claudio Covo, que era um grande pesquisador, né, que já está em memória. E ele contando, depois tem até no canal do Infa, né, esse depoimento dele, né. Ele ficou, de certa forma, até o pessoal brinca, zoa, porque depois que ele teve a relação sexual com a mulher, ele meio que ficou apaixonado. Sabe? E aí diz que ele ficou triste, depressivo. porque ele sempre acha que ia encontrar com ela, porque ele falou que teve uma sensação muito boa, ele não sabe explicar, né? E aí ele teria se apaixonado, né? Mas você vê a pessoa contando, parece uma pessoa muito fidedigna, né? E outro caso também muito conhecido no Brasil, que esse eu boto fé, acredito, que é o caso do Onilson Pátero, que foi aqui abduzido em 72 e 73 ou 73, 74, aqui em Catanduva. E foi parar a segunda vez, sabe aonde? Em Colatina, no Espírito Santo. Deixaram ele... Lá na puta que pariu. Sacanagem. Pega o cara, obriga o cara a ter uma relação sexual não consensual. E esse não e tem- leva o cara na casa do Vamos caralho. combinar, hein? Pô, Deve ter sido uma merda, né? Porque eu não vou nem te deixar em casa, vou te deixar Você broxou, na o casa cara do broxou. caralho. ele não sabe. Você não Aí o cara entendeu conta isso que... que a gente queria. Acho que ela não curtiu. Esse caso do Onilson Pátero, ele não teve relação. Mas esse caso foi muito impressionante, que ele apareceu lá em Colatina. Aí apareceu no meio do monte à noite. Tipo, um lugar isolado. Aí ele gritava e nada. Aí tinha só uma fazenda no canto lá. Esse deu Né? azar, hein, velho? E chamando alguém. Aí um cara escutou. Ele não. Ele tava, acho que com a roupa, tudo, né? Já meio que... Não lembro se estava rasgado e tal. É meio violento Ele o não, negócio ele, não lá, se, né? ele não se lembra o que aconteceu. Ele fala que ele viu ele lá, que trouxeram tipo um clone. A história dele que é muito, né? Para as pessoas que se interessarem, é só procurar lá, o Nilson Pátero, tem o depoimento dele. Eu tive com a filha dele recentemente, ele já está em memória hoje, né? E, assim, eu acredito no caso dele. Eu acredito mesmo no caso dele, sabe? Porque eu vi muitas questões interessantes no caso dele. O pessoal que relata abdução, eles relatam como se fosse algo muito real, muito próximo da realidade, ou como se fosse um sonho, aquele sonho que você parece que não está dormindo. Sabe quando você dorme, mas não dorme? Fica, fica naquele meio do caminho. Como que eles descrevem? Qual é a sensação que eles têm em relação à realidade? Então, eles falam, tem os dois lados. A maioria fala que é meio sonâmbulo, lembra-se de flashes, e aí é levado e conduzido e não lembra de mais nada. E tem aqueles que, geralmente, ao poucos, né, que se lembram de muita coisa. E que é pego à força, levado, né, que foi o caso do Vilas Boas, né, Antônio Vilas Boas. E outros casos também, mas muitos deles... meio que uma hipnose. Ele vem, eles usam, acho que uma hipnose, não é possível. Hipnotiza a pessoa vai daquele jeito e entra dentro da nave. E aí tem depois os flashes, né? E teve um caso interessante que a gente pesquisou, que houve uma cura numa pessoa, né, numa mulher que estava com câncer terminal, no litoral. Acho que, se não me engano, não lembro se era Guarujá, mas isso já na década de 90. E aí ela reporta que ela estava na praia, à noite, estava assim... Estava nos últimos dias, desenganada, ali andando, né? O médico já tinha desenganado. Aí ela disse que ela adormeceu assim, né? E aí ela se lembra de que ela estava num local, né, num salão metálico, assim, numa maca deitada, tudo metálico. E ela não se lembra, parece que de manuseando ela, mas ela não lembra dos rostos, né? E aí, quando ela acorda na areia, na parte da manhã já, deitada, desnorteada,
vai embora, fica na casa, ela começa a se sentir melhor. Se sentir melhor dela foi no médico, aí parece que a químio, parece e tal, aí ela, sei que moral da história, diz que ela curou. Aí, né? gente, não Essa precisa ter muito tanto louco, medo, né? Vai não. saber, né? Às vezes dá certo, às vezes você é largado lá na puta que pariu. Depende. É verdade, depende. É tipo o Papai Noel, né? Se você foi um bom menino, Mas se eu encontrar um, eu provavelmente vai correr. Ai, Saber o que é. Eu acho que você não vai conseguir correr. Não sei, vou tentar. Vou escorregar na bosta, mas patinar, né? Você vai ficar Marcão, hipopotizado. Marcão, a gente... vamos finalizar, né? Já está dando horário, infelizmente. Infelizmente. E, assim, a gente, antes de mais nada, quer agradecer muito demais a sua presença. A gente, cara, tem muito mais assunto. A gente daria para uma segunda, porque faltou até abordar a parte do espiritismo ligado à ufologia, que é legal pra caralho. Isso eu gostaria muito. Então você vai ter que voltar. Vai ter que voltar, Marcão. Eu agradeço a oportunidade, poxa. Foi muito legal. Maravilhoso. E assim, a gente sabe que aqui na cidade você é o que sempre está trazendo essa galera da ufologia, né? Ano passado, devido à pandemia, não foi possível. Esse ano você tem alguma coisa programada? Você está pensando em fazer algo, visando agora mais da metade do ano para o final? Então, se tudo voltar aí, acho que segundo semestre a gente vai ter... Tô pensando em fazer um evento em Sorocaba, trazer os palestrantes, né? Como sempre. Show. E aí vem vários palestrantes de várias cidades aí. A gente fez um último que foi muito legal, que foi 2 dias, né? Foi lá no Sorocaba Clube. Olha que legal. E daí daí vieram o Vitório Perê, que foi o cara que pesquisou a Operação Prato, o Marco Petit, os irmãos Facuri, que os irmãos Facuri, lembrando, eles que são os ufólogos de Sorocaba lá atrás, eles que, tipo assim, o primeiro evento de ufologia que eu fui criança foi no deles, que eles fizeram na Coca, teve no auditório da Coca-Cola. E aí eles trouxeram os caras que eram, assim, a velha guarda da ufologia incrível, que eu nunca vou esquecer, o Rafael Cury, que infelizmente essa semana atrás aí veio a memória, né, faleceu. O Rodolfo Otay, já tem em memória o Carlos Alberto Machado, né, entre outros pesquisadores que vieram. E aí que também começou aquela sede de, né? Então a ideia é fazer mais ou menos um evento como esse, né, legal, aqui em Sorocaba. Opa, vamos ficar de olho para participar também, com né? Certeza. Com certeza. Isso aí. E, claro, quem quiser saber mais sobre o GEPUS e também sobre o seu trabalho como ufólogo, né, acessa onde? Onde pode encontrar você? Ah, legal. Eu tenho o canal lá no YouTube, que é o Marco Leal. Tenho as minhas redes sociais, que é o Facebook, que vocês encontram como Marco Aurélio Leal. O grupo do Facebook é Ufologia GEPUS, né, que é Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba. E o site www.ufoturismo.com.br. Né, e agradeço muito a oportunidade a todos vocês. Aí nós que agradecemos a sua presença. Né, imagina aí. Agradeço a todos os ouvintes, telespectadores, amigos aí que ficaram até agora aí para escutar a gente falar aí sobre esse assunto polêmico. Não, mas é um assunto legal pra caramba, né, meu? Pô. Caramba. Massa, muito bom. Adoro. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso terceiro Tricoolcast. Semana que vem a gente vai ter mais, né? Estamos vendo eu com o próximo convidado, mas Já vai tá ter. na agulha? Já está na agulha. Vamos deixar para falar mais pro início da semana, né? Isso. Quem quiser saber mais, vamos ter os cortes aí. Temos mandar ainda os cortes da última entrevista que foi do Caramês. Do Caramês. João Caramês Então a gente arrasou. provavelmente vai ser todos os dois juntos, né? Mas vamos mandar pra todo liberando mundo aí ver com a que tá- ajudinha do Theo. Exatamente. Mandar um abraço pro Telzinho lá, desculpa. O do Caramês foi Tel. semana passada, foi uma puta entrevista legal pra caramba, vocês vão ver também logo. A gente tá essa com semana vai sorte. estar postando. E, bom, quer falar alguma coisa aí pra encerrar, Lívia? Eu quero mandar um abraço para todo mundo aí que ficou com a gente. Agradecer muito Marco Leal, que eu tava louca para conhecer. Quero que volte, porque eu já tô assim guardando as próximas perguntas. Por favor, Agradeço. né? Imagina. E valeu, gente. Obrigada. Até semana que vem e aguarde os cortes que vão chegar nos próximos dias. E aí, Mastruz, diga. São Paulo empatando, essa bosta desse time. Não vai, Queria né? agradecer fodeu, bem feito. o Marco, meus colegas de bancada, grande Theo cuidando do som e semana que vem também. E aí, Theo, quer falar alguma coisa? Quer dar um salve, não? Só agradecer aí.
É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Se liga. Segue a gente lá no Facebook, no YouTube. A hora que sair o vídeo lá, já deve estar entrando, né, Theo? Daqui a pouco. Ó, o Dino tá assistindo. Ah lá, dá um abraço, like. abraço. Dino Edgar. Dino. Entra lá, galera, os amigos aí. Quem curtiu, compartilha, que foi um papo sensacional. Eu sou o Pica-Pau, essa é a Lívia Guzmão, Marcelo Borgá e Theo Queiroz. Nós somos o TricoCast. Até semana que vem. Tchau. Valeu.